Olá, está no ar o programa Memória Paranense. Esse programa, que é uma realização do Grupo Educacional Uninter, tem o apoio do Instituto Wilson Pickler. Aqui nos estúdios hoje conosco nós temos o prazer de receber o jornalista Luiz Geraldo Maza. Boa tarde. Boa tarde. Ao seu lado, o jornalista Eduardo Sganzella, também participando desse nosso programa de hoje. Aqui também conosco nosso convidado de hoje da série Os Paranenses, Antônio Carlos Carneiro Neto, ele cuja história própria se confunde com a história do futebol, e aí a gente vai conhecer um pouco de toda essa história. E aqui conosco para conduzir esse programa, o idealizador, o mentor, o coordenador do projeto Memória Paranense, o nosso professor do Grupo Educacional Uninter, professor Haroldo Murat. Haroldo, com você. Boa tarde. Curitiba, 8 de abril de 2008, terça-feira. Antônio Carlos Carneiro Neto é o convidado deste programa de hoje do projeto Memória Paranaense do Grupo Educacional Uninter. A história do futebol do Paraná, segundo a visão de Antônio Carlos Carneiro Neto, ator e fundamental personagem da vida jornalística, voltada sobretudo à cobertura esportiva. Mas Carneiro tem uma vida rica, variada, abundante, um olhar crítico como poucos profissionais da imprensa no Estado terão. Ele atuou em televisão, atua em rádio, fez jornal, mas é sobretudo um observador da vida em sociedade. E o mundo imediato de Carneiro Neto é o tema de hoje deste Memória Paranense. Boa tarde, Carneiro. Boa tarde, Haroldo. Um prazer estar aqui com vocês, o Sganzella e o Maza, e é um privilégio poder participar desse projeto Esse do você Wilson Pickler. sabe, nós estamos montando. Poderíamos usar banco de dados? Hoje está muito em moda, a Casa Civil diz que monta banco de dados, né? O dossiê. O dossiê chama-se banco de dados, mas nós estamos montando então um dossiê histórico de paranaenses notáveis, e você é um dos convidados. Muito obrigado. Local do nascimento, data, os primeiros estudos. Bem, eu nasci em Venceslau-Braz, no norte pioneiro do Paraná, no dia 7 de junho de 1948. Meu pai era promotor público, foi designado para aquela comarca em 1946, conheceu minha mãe em 1947. Dona Josefina? Josefina. Que Seu pai é o doutor Armando? Armando Jorge de Oliveira Carneiro, que foi depois juiz de Direito, foi professor de Direito Civil da Faculdade de Direito de Ponta Grossa e da Escola de Belas Artes do Paraná, porque não conseguiu lotação em outra faculdade de Direito antes de se aposentar. E meu pai foi desembargador, presidente do Tribunal de Alçada do Paraná e presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Ocupou o governo do Estado. 2 vezes ele ocupou como presidente do Tribunal de Justiça, interinamente, o governo do Estado no mandato do governador João Elísio de Ferraz de Campos. E meu pai conheceu minha mãe, e ela casou e com 18 anos teve o primeiro filho, que fui eu. Eu tive 2 irmãos, José Renato Carneiro, médico, que por uma coincidência histórica voltou depois de muitos anos de formado para Venceslau-Braz, e lá continua como médico e também operando na área agropastoril. E meu outro irmão, Armando Jorge Carneiro Filho, solteiro, vive com a minha mãe, que viuvou. Meu pai faleceu em dezembro de 1986, faltando um mês para ele concluir o mandato como presidente do Tribunal de Justiça. Então eu nasci em Venceslau-Braz, mas o juiz de direito fazia aquele giro pelo interior, e meu pai permaneceu no interior durante 15 anos. Então nós fizemos o périplo por várias cidades. Eu me recordo de Cornélio Procópio, no início do Norte Novo ali, Rolândia, Mourão. Depois meu pai foi transferido para Guarapuava, onde nós ficamos bastante tempo.
e onde eu comecei a gostar de futebol, a jogar futebol, onde fui campeão como jogador juvenil. Aqui você aparece nessa Essa foto. foto aí. Essa foto foi quando eu recebi a faixa, em 1961. O cidadão que está comigo é um oficial de justiça, o Agenor Tax. Meu pai não pôde ir lá entregar a faixa para mim. Ele pediu... Eu não quis entregar. Meu pai era muito tímido, né? Muito envergonhado. Então pediu para o oficial de justiça ir lá. Isso é uma das regalias de juiz de direito. E daí, esse aqui, cara, também isso aí já é Ponta Grossa. Depois nós fomos morar em Ponta Grossa. Eu sou o que está com a bola aí, o centroavante do time. Mas não era o dono da bola. Não, o dono era o goleiro. Você aqui, esse com a bola. Aí nós somos campeões de futebol de salão juvenil em Ponta Grossa. Essa é a famosa cancha do Guarani, que o Maza deve se lembrar de nome, onde o Almir de Almeida, o Barros Júnior, os grandes times do Guarani do basquete jogavam. Depois ele foi uma cancha, já nessa época ela já estava abandonada. E nós somos campeões de futebol de salão em Ponta Grossa. Outro registro ali é o início meu no rádio, em Ponta Grossa, com o Ney Costa, aí em 1964, nos estúdios da Rádio Clube. Mas vamos chegar aí. A parte do estúdio que você pediu, eu fiz na época era o grupo escolar, né, escola de aplicação, em Guarapuava, na escola, acho que era a Escola de Educação Visconde de Guarapuava o nome. Depois fui para o colégio estadual Manuel Ribas. Eu sempre fiz estudos em colégios públicos. Só a faculdade que eu fiz em privado. E depois nós fomos para Ponta Grossa, eu transferi para o Colégio Regente Feijó, onde concluí o ginásio. E daí, em 1965, nós viemos morar em Curitiba. Meu pai foi transferido para Curitiba. Eu estava com 17 anos e já tinha 1 ano de profissão. Bom, mas vamos... E daí fiz o estudo. Vamos voltar a Ponta Grossa. Como é que ocorre seu início na atividade jornalística ou radialística? É interessante contar. Bem, a verdade é que a gente tem vocação. Eu sou jornalista sem curso. Eu sou jornalista aquela lei que antecedeu os cursos de jornalismo. Eu tinha 5 anos de profissão, acredito que todos os veteranos se beneficiaram disso. E vocação para jornalismo, para futebol, para rádio. Porque eu transmitia os jogos de futebol de botão, desde gurizão, assim, 10 anos de idade. Os meus colegas recordam disso. E eu, por uma coincidência, eu estava meio já malandrão, gurizão, com 14 para 15 anos, e meu pai, numa eleição, nas eleições de 1963, que eram eleições municipais, ele me convocou para trabalhar, para ajudar no cartório eleitoral do Fórum em Ponta Grossa. E eu fui. E nesse cartório eleitoral, fazer título de eleitor, e aquele tempo era com cédulas, era uma confusão a eleição para vereador, cada vereador tinha as suas cédulas, eles mesmos, os partidos distribuíam, havia propaganda no rádio, propaganda paga, a legislação eleitoral era meio confusa, então a gente tinha muito trabalho. E o pessoal não dava conta. E eu fui, meu pai mesmo aumentou minha mesada para eu ter uma ocupação ali. E por coincidência, um dos funcionários do cartório era um jornalista. Ele escrevia no Diário dos Campos e escrevia o programa. Naquele tempo havia redator nos programas de rádio. Ele redigia o programa esportivo da Rádio Clube Ponta Grossense, que era dirigida pelo Barros Júnior, que era o maior radialista lá da cidade de Ponta Grossa. Quem era esse profissional? O Barros Júnior ele veio para jogar basquete em Ponta Grossa. Esse que redigia. O Agostinho Pinheiro. Agostinho Pinheiro era um rapaz muito querido, havia sido jogador, goleiro do Guarani, e ele era bom jornalista. E daí ele me via falar tanto de futebol dentro do cartório, e eu tinha facilidade com a máquina de escrever, porque eu usava a máquina que meu pai tinha em casa. Meu pai preparava as sentenças em casa e só ia no fórum à tarde para as audiências. E eu pegava, então, quando eu voltava da escola de manhã, eu passava a tarde na máquina de escrever, escrevendo jornalzinho e inventando coisas. Eu tinha essa vontade de escrever. E ao mesmo tempo eu aprendi a escrever, porque o meu pai me obrigava, eu e meu irmão, o segundo irmão, a ler muito, a gente lia muito. E começamos com os clássicos, né? Capitão Blood, Rafael Sabatini, os nossos aqui, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, etc. E a gente ia aprendendo. E apesar de tudo, o ensino era bom naquele tempo. Eu me recordo que a gente aprendia mesmo, tanto no grupo escolar quanto no ginásio. Bons professores. Você fez todo o teu ensino em Exatamente. Escola pública. Principalmente o Regente Feijó em Ponta Grossa e o Colégio Estadual aqui eram muito bons. E daí
o Agostinho quer ir na rádio lá para ver como é que funciona. Eu digo, vamos. Em que ano isso, Carneiro? Em 1964, início de 64. Eu conheci em 63, no final ali, a eleição, né? Que foi uma eleição famosa em Ponta Grossa, que o Tostão venceu o milhão. O candidato era o Vicente Frare, pai do Ciro Frare, aquele empresário, que tinha o poder econômico da cidade. Perdeu para o Juca Hoffmann, que era um populista. E eu participei desse processo todo. E na apuração eu fui lá na rádio também já dar uma ajuda, lá levar os resultados, aquele negócio, conhecia o pessoal. E no ano seguinte, logo no começo de 64, um pouco antes da Revolução, eu comecei a trabalhar na rádio. Me contrataram como plantão esportivo. E plantão é aquele que fica informando. Gol no Rio de Janeiro, gol em São Paulo. E peguei grandes profissionais já ali, o Edemar Luiz Costa, que foi deputado estadual, o próprio Barros Júnior, o Ney Costa, o Luiz Fernando Fediger, o Ziris Nadal. Era uma equipe boa de Ponta Grossa, porque a rádio de Ponta Grossa, a Rádio Clube, era do mesmo proprietário da Rádio Cultura de Curitiba. Eram 2 sócios. O Manuel Machuca em Ponta Grossa e o Abílio Osma em Curitiba. Então havia uma interligação das equipes. E nós transmitimos jogos do Operário e do Guarani, que eram equipes profissionais lá de Ponta Grossa no futebol. E eu descobri o futebol em Ponta Grossa, porque em Guarapuava era só amador, né? E daí eu iniciei. E iniciei na rádio e fiz sucesso, já me contrataram. E comecei a ter meu salário, porque o primeiro salário eu fui no Hermes Macedo e comprei um rádio em 6 meses. Eu tinha um sonho de ter um rádio. E meu pai não me dava o danado do rádio. E era caro o rádio naquele tempo, um Telespark bonito. Aí eu fiquei ouvindo aquilo a noite inteira, meu pai mandava baixar de madrugada. Eu via o grande jornal falar do Tupi, lembra? O Corifeu de Azevedo Marques. De manhã, às 7 horas da manhã, já o Trabuco na Bandeirantes. Eu era um fanático por isso. E passou a ser minha vida aquilo. Em 6 meses de rádio, eu fui contratado pelo Diário dos Campos, que era um jornal tradicional, centenário. Ainda existe, né? Existe em Ponta Grossa. E era dirigido, na época, por 2 jornalistas de Curitiba, que tinham sido contratados para reformar o jornal. O Ney Cropolato, falecido, e o Ursino Canesso, que era da Gazeta. Depois trabalhei com ele na Gazeta. Daí eu fiquei amigo deles e comecei a fazer a parte esportiva do jornal. E depois eu não sei como é que aconteceu, claro, por amizade, sem dúvida, mas eu acabei escrevendo também a página esportiva do outro jornal, do concorrente, o Jornal da Manhã. Mas daí eu tinha que colocar para receber dos 2. Então eu ganhava como Carneiro Neto do Diário dos Campos e como Juca Neto do Jornal da Manhã. Graças ao Irineu Santos, que era o famoso Canelinha, que era o dono do basquete lá. E o dono dos Campos Gerais nem desconfiava? Eles sabiam, mas porque eles me conheciam e sabiam que eu fazia um trabalho bem distinto e não dava furo um no outro. Até porque no Jornal da Manhã eu fazia uma página de humorismo. Veja só, eu com 16, 17 anos, fazendo humorismo de futebol. Por isso que era Juca Neto. O nome da coluna era Chuteiradas. Mas o Irineu Santos, que era o que fazia a página esportiva, me pediu para ir lá. E o professor Borel do Werneck, que foi o grande incentivador do basquete lá. Pai do Borel. Pai do Elcio Borel. E o professor Elcio era, na época, o equivalente a secretário de esportes do Paraná no primeiro governo do Ney Braga. Então o professor Borel chegava em Ponta Grossa na sexta-feira à noite, de volta, para passar o fim de semana em Ponta Grossa, e nós íamos na casa dele. Nós passávamos a sexta-feira à noite, e sábado à noite a gente ia para ouvir o jogo do Rio de Janeiro. Ele era flamenguista, e a madame, ela pedia da mulher dele, fazia bolinho de chuva para a gente comer e tal. E a gente ficava ali, e olhando no relógio, que depois nós íamos para Nova Rússia, né, que era a zona do Meretrício. Eu, Irineu e o Ladinho, que era o lateral esquerdo do Guarani, que era um cartorário amigo nosso. E eu era o mascote da turma. A Rua do Pêssego. Lá em Ponta Grossa era Nova Rússia. Tinha 5 mil casas de prostituição. Era um Maracanã do sexo. E daí, o professor Borel nos levava, naquela época era difícil, levava jornais, né? Revistas da semana, a Manchete Esportiva, a Revista do Esporte, tudo, e a gente se atualizava. Daí. E através daquilo eu ia escrevendo as colunas. Então, meu primeiro ano de profissional foi isso. Eu trabalhei na rádio em 2 jornais ao mesmo tempo. E depois vim para Curitiba. Em que ano você veio para Curitiba? No ano seguinte, em 1965. Sim. E aqui você, de imediato, pois é, começa vê como é que é. Depois de muitos anos que eu disse, por que eu não vim trabalhar na Rádio Cultura, né? Era só eu falar lá com o pessoal. Não, eu não pedi. Eu vim para Curitiba, me despedi de todo mundo, e cheguei em Curitiba e fui procurar o Aloar Ribeiro, que era o chefe de esportes da Rádio Guaracá, porque eu era correspondente da Rádio Guaracá. A Rádio Guaracá me ligava todo dia, eu passava o noticiário para a Rádio Guaracá, que ficava ali na Barão do Rio Branco, do lado da Rádio Clube, sobre o Operário e o Guarani.
E daí eu procurei o Aloar, eu cheguei para cá, uma tarde de chuva, assim, e muito frio fazia em Curitiba aquele tempo, mês de junho. Eu cheguei, Aloar, vim de Ponta Grossa, eu sou o Carneiro Neto, me apresentei para ele. Ele disse, pedi demissão hoje. Tinha uma escadaria grande na Guaracá, assim, ele estava descendo de chapéu e capa. Ele disse, mas fale com o Jair de Brito, o diretor da emissora, Sim. que você é muito bom profissional, ele faz um teste com você e eu vou falar com ele. Daí o Aloar voltou comigo, me apresentou para o Jair de Brito e o Jair disse, tudo bem, se espere um pouquinho aí que você vai fazer um plantão. Tá bom. Eu fiquei ali sentadinho e tinha um jogo, estava acontecendo um jogo no campo do Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro de Juvenis na época, hoje é Juniores. Paraná e Santa Catarina. O Jairo até era o goleiro da seleção de Santa Catarina. Esse que depois brilhou no Curitiba. E o locutor, que fazia, aquele tempo tinha o locutor de horário, que a gente chamava. Era o locutor comercial. Ele dava as propagandas e dava a hora certa e lia o noticiário. Naquele dia, na Rádio Guaracá, era o Antônio Luiz de Freitas, o Antoninho. Nosso Antoninho. E o apresentador do programa era o Hamilton Correia, um apresentador assim de grande... Sim, ele tinha cartaz expressão, na época. Tinha o Tônio Luna, Sansores França. Era uma revolução que estava acontecendo na Rádio Guaracá com o Jair de Brito, que, a meu ver, foi o maior diretor de rádio que eu conheci. E vive até hoje em São Paulo, fazendo programação de rádio para o Brasil inteiro. Então chega uma rádio lá do Nordeste, que era uma programação eclética, ele monta a programação. Chega outra, que era uma rádio musical, que era uma rádio religiosa. É fantástico. Ele fantástico. É competentíssimo. Imagine ele, então, há 44 anos atrás. Aí ele disse, ô menino, vem cá. Não sabia nem direito o meu nome. Você vá ali no departamento esportivo, que ficava do lado da sala do Dirceu Greze e do Paulo Hilário, que tinha os programas da Jovem Guarda. E tinha o auditório mais do lado, assim, no outro lado. E o esporte ficava no meio. Ele disse, vai lá, ouça a Rádio Independência, que é a única que está transmitindo o jogo, e quando tiver gol, alguma informação, você vai lá, pede para o Antoninho licença, e o Antoninho te põe no ar. E eu vou ficar ouvindo. É o teu teste, é o teu vestibular. Tá bom. Eu fazia aquilo em Ponta Grossa, já tinha tarimba. Para mim não foi difícil. Fui lá, dei as informações e tal, terminou o programa, eu saí. O Jair veio no corredor, quem conheceu o Jair, cigarro, ele era de Joinville, Catarina, falava baixinho. Baixinho, catarinês forte, ele chegou, escuta, gostei de ti, hein? Estás contratado. Salário mínimo, tá ótimo, né? Estudava no Colégio Estadual de manhã, só ia trabalhar na rádio à tarde. E daí, logo depois, o Luiz Alfredo Malucelli entrou na equipe de esportes, com o Willy Gonzer, o Clemente Comandulli, da época, a equipe, o Danilo Dávila, que foi o que me ajudou muito ali a nível de conhecimento de pessoas, a famosa agenda, né? O repórter tem que ter agenda. E daqui eu me tornei repórter, não era plantão. E naquele tempo tinha 8 times em Curitiba, então você tinha que conhecer todo mundo. Britânia, Bloco Morgenal, Palestra, Primavera, Água Verde, Atlético, Ferroviário e Curitiba. Isso em 1965. 65, início de 65. Todos profissionais. Todos profissionais, mas daí já acabaram naquele ano, porque em 66 uniu o futebol norte e sul e teve uma divisão daí com 6 times do sul e 6 do norte. Ali foi o começo do fim de vários desses times. E daí, com esse entrosamento que eu tive, o Luiz Alfredo Malucelli formou dupla de repórter comigo. Porque o Danilo Dávila saiu da emissora, foi trabalhar em outra emissora. E o Malucelli foi contratado como editor de esportes do Estado do Paraná e Tribuna do Paraná. Como eu já tinha experiência lá de Ponta Grossa de jornal, eu fui trabalhar no Estado e na Tribuna com o Malucelli. O Amatuzzi, na época do João Feder, o Freitas Neto, o Mussa começando ali como chefe de redação, e o Gilberto Mesomo, que veio de Ponta Grossa, o Luiz Carlos Zanoni, eu havia trabalhado com os dois no Diário dos Campos. E aí eu comecei uma vida nova aqui, como estudante no Colégio Estadual e como jornalista de repórter. E eu entrei numa roda viva, né? Curitiba era outro mundo, né? Eu ia para a Rua 15 e ficava olhando, não conhecia ninguém me conhecia. Eu ficava olhando os cinemas ali. Você não conhecia o Maza? Não conheceu o Maza? Não, conheci o Maza logo após. O Maza estava, na época, acho que ele gosta de revolução, né? Mas o Maza estava meio, acho que fora de jornal. Eu sei que o Maza fazia umas matérias especiais, algo assim, para o próprio Estado do Paraná. Seria isso? É. Eu me recordo de você na redação lá na Barão do Rio Branco, antiga. Tava meio fugindo da polícia, digamos Não, assim, não, né? mas tinha muito prestígio no meio. Acho que sim, tinha problema lá, porque eu não acompanhei, porque o pessoal diz, mas você não acompanhou a Revolução? Eu acompanhei, mas veja bem, a minha vida era uma confusão de rádio, jornal e futebol e descobrindo a vida e tinha que estudar. Então eu não participei do movimento, vamos dizer, político, assim, né? Porque eu era muito jovem mesmo. E eu nunca fui ligado em política, né? Eu me
negócio era esporte, rádio. Eu queria ser locutor esportivo. Era ser narrador, acabei sendo depois, anos depois, a partir de 1970. Mas eu me lembro do Maza, enfim, depois eu fiz amizade com todos, né? Essa experiência, todos de 65 em diante, ela passa pela Guairacá, você tem um contato, tem um período de trabalho no Estado do Paraná também. Eu ganhava 3 salários, né? Eu ganhava no Estado, na Tribuna e na Rádio Guairacá, morava com meus pais, comecei a ganhar um dinheirinho, aí eu liberei meu pai da mesada. A partir dali, meu pai não me deu mais nada, eu pagava dentista, roupa, tudo, só me dava casa, comida e roupa lavada. E daí... Que já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Mas daí eu comecei a patinar... Era um Bolsa Família, viu? Bolsa Família. Mas eu comecei a patinar daí nos estudos, porque daí entrou na roda viva também da vida, né? Mulherada, e bar palácio, e madruga. E eu me recordo que esse pessoal, principalmente o pessoal que estava assim, sem emprego, os que estavam perseguidos aí pela Revolução, eram os que a gente encontrava na madruga para que eles ficavam na boca maldita agitando, né? Falando mal do governo e tal. Milton Ivan, o Fábio Campana, o Maza tinha renda, porque ele era funcionário já da Procuradoria, né? Mas o Maza ia agitar lá também, né? E tinha outra turma da boca, né? Dom Frísio, né? Aquela patota. A boca fechava o expediente 1, 2 horas da manhã, né? Era uma fofocarada. Aí comecei a perder no estudo. E meu pai começou a me cobrar. E eu realmente me atrasei. Tanto que eu me formei com uma idade já avançada e fiz o curso de Direito em homenagem ao meu pai. O que é idade avançada? Me formei com 28 anos. E meu irmão também me formei com formou-se em medicina muito antes que eu. Mas eu estava numa vida que eu queria, né? Viagem, comecei a descobrir o Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, né? E tudo Como é que a televisão ocorre na tua vida nesse período? Pois então. Em que ano? A televisão surgiu em 1967. Canal 6? Canal 4. Canal 4. Através do Malucelli e do Silvio Ronan. O Silvio Ronan foi contratado para a Rádio Guairacá. E o Paulo Pimentel, que era o governador, era o dono da Rádio Guairacá e dos jornais onde eu trabalhava. Eu acabei me tornando o único funcionário do grupo do Paulo que trabalhava em todos os veículos naquela época. Nenhum funcionário trabalhava nos 2 jornais, na rádio e na televisão. Só eu. Porque, por exemplo, o Jamur Júnior e o JJ eram só da televisão. O Osni Bermudes era da rádio e depois foi só para a televisão. Para dizer alguns nomes, né? Os outros eram só do jornal. E eu não. Eu participava de tudo, porque eu sempre fui meio multimídia, né? Eu era um cara que fazia, modéstia à parte, bem, tanto rádio quanto jornal, e comecei a fazer televisão como repórter. Daí, como repórter na televisão, o Silvio Ronan, que fazia um programa de muita audiência, o Canal 4 chegou, foi um sucesso, né? Era a programação da TV... Como se chamava? Record. Era a TV Iguaçu, né? Não, o programa do Silvio Ronan. O programa eu não me lembro. Bola da Vez, Bola em Jogo. Era um pouco antes do noticiário da Record. Naquele tempo não tinha rede nacional, né? Vinham os programas por videotape, né? Foi logo que começou o videotape. E o que aconteceu? O videotape já existia em São Paulo e Rio, mas em Curitiba só foi implantado mesmo localmente a partir de 1969. Eu estou falando de 1967. O jogo Curitiba e Hungria, a seleção da Hungria veio jogar com o Curitiba, foi a primeira transmissão do Canal 4. Primeira transmissão antes da inauguração. Fizeram um teste, que o equipamento era moderno e tal. Foram lá para o campo do Curitiba, o estádio Belfort Duarte, fizeram a transmissão. Foi um sucesso. Transmissão ao vivo. E eu me recordo que eu entrevistei os jogadores, etc. E tal. O Osni Bermudes era um excelente diretor de TV. Ótimos câmeras, né? Me lembro do Marquinhos. O Marquinho... Como era o sobrenome dele? Estava no Canal 12 depois? Antonello, Marcos Antonello. Ele era um show para futebol. E nós fizemos aquilo ali. E depois começou a programação do Canal 4, que tinha o programa da Elis Regina, o Jair Rodrigues, a Jovem Guarda com o Roberto Carlos, a Hebe Camargo, o Paulo Plane Buarque. Então era um sucesso de audiência, competindo com o Canal 6, que era associado, né? Aquela programação dos associados, e o Canal 12, que tinha uma programação meio assim de filmes antigos, Bonanza e tal. Então o Canal 4 tomou conta da audiência, de saída assim já, pela imagem até. E o Silvio não foi fazer um programa. Num sábado, ele tinha um casamento, e pediu para eu substituí-lo. Eu fui substituí-lo. Eu era menino, eu tinha 19 anos. E daí fui, e naquele tempo não tinha o teleprompter. Então os apresentadores liam o noticiário. Então, por exemplo, o show de jornal, o Jamur Júnior e o JJ e o Haroldo Lopes, e a Hortência Taylor, que fazia o programa, eles liam. O governador Paulo Pimentel fez isso, o presidente
Castro de Silva e tal. Como eu sabia tudo de futebol, aí foi uma jogada minha. Eu fiz de improviso o programa. Fiquei 10 minutos falando sem ler. E dando todo o noticiário de todos os times. E só soltando as matérias de filme, que era filmado aquele tempo. Mas filmado com, como é que chama essa... Película? Não, filme de cinema mesmo. Que tinha... Não era essa câmera de hoje. 35. Era uma sonora. É, 35, 16, não sei. Mas era então, película. É película, exatamente. E daí eu fiz aquele programa, 10 minutos sem ler nada, e daí fui embora para casa. Todo mundo me cumprimentou e tal. Isso foi num sábado. Na segunda-feira, à tarde, o diretor da televisão, Irã de Holanda, que era uma pessoa também muito preparada na questão da artística, me ligou, olha, o dono do Frischmann Magazine quer conversar com você. E daí eu fui falar com o Maurício Frischmann, que me contratou. Daí eu comecei uma nova faceta na minha vida. Eu que já era de rádio, jornal, televisão, passei a ser publicitário da House, a agência da Frischmann, que na época era garoto propaganda. E daí eu fui garoto propaganda. Então eu ia na televisão, e até tem uma foto, depois eu vou mostrar, que é o tempo que eu era garoto propaganda. Então eu dizia, este terno aqui, que você está vendo, essa gravata, amanhã no Frischmann Magazine, todo esse conjunto aqui por apenas tanto, leve um, pague um, leve dois, aquelas coisas. E as moças, as manequins, desfilavam junto, e eu apresentava, e liquidação, eu virei o especialista em varejo, essa que é a verdade. E em termos financeiros, eu comecei a ganhar muito bem. Porque logo depois eu me valorizei que eu mudei de rádio também, e mudei de televisão também. Saí do Canal 4 e fui para os associados. Saí do Estado da Tribuna, fui para o Diário do Paraná, onde eu conheci o Haroldo Murat, como colega de jornal, e fui trabalhar na TV Paraná, ganhando mais. Só que tudo que eu ganhava em rádio e jornal era um pouco menos ainda. Que ano isso, Carneiro? Início de 68. Final de 67. Início de 68. Essa foto... Essa é uma festa de 1972, que eu estou com as manequins da época lá. Mas não tinha nada a ver isso aqui com o televisão. Isso foi uma inauguração do Frischmann da loja no Portão, né? Não, tá. Tudo bem. Carneiro, só queria voltar um pouquinho, já que você tem toda essa afluência, facilidade de conduzir o fio da meada. Assim, conta para nós como é que eram os jogadores daquela época, os dirigentes, como é que era a convivência nos estádios. Isso é importante, você tem uma excelente memória aí para ficar registrado isso aí. Era tudo diferente. Eu conheci vestiário com 8 anos de idade. Lá em Guarapuava, eu ia no Grêmio Oeste, quando eu joguei no juvenil lá. Então eu comecei a conhecer. Por exemplo, começa ali já no vestiário. Antigamente, hoje os vestiários têm aquelas hidromassagens, tudo hoje moderníssimo. Naquele tempo era uma tábua grande de madeira. O massagista vinha com um balde d'água, jogava, que nem um açougue, jogava água, né, antes do treino, para fazer a massagem nos jogadores. Chegava, só os titulares eles punham a pomada, zinho. Os reservas diziam, não, você é sabão mesmo, você não joga nada. E os caras passavam. E uns que queriam brilhante, gostavam de ficar brilhante a perna, passavam daí mais para ir brilhando no dia do jogo. Cada jogador tinha sua chuteira, bico duro normalmente, não tinha ainda bico mole, estava surgindo a drible, a gaeta lançando. O material esportivo era péssimo, me lembro que nós usávamos material. Eu tinha porque meu pai me deu de presente de Natal, ele me perguntou o que eu quero, par de chuteira. Mas os outros meninos que jogavam descalço, lá no Grêmio Oeste, tinham que escolher chuteira velha, né? Então era chuteira velha, e mesmo a minha, que não era tão velha, ou de outros meninos lá da cidade, o que acontecia? Você jogava 20 minutos, era com prego, as travas. Então o prego já enfiava no pé. Então mesmo com meia grossa, você ficava sangrando. Era uma loucura, dilacerada. A bola era pesadíssima, hoje as bolas são todas impermeabilizadas, chove, não tem problema. Naquele tempo não. Você pegava uma bola, por exemplo, número 5, era aquela bola vermelha, naquele tempo não tinha bola branca ainda. Aquilo quando chovia, aquilo pesava 5 quilos. Nós meninos, o cara cruzava a bola, você ia cabecear, você fechava o olho. Era uma loucura, você ia com dor de cabeça. Os goleiros jogavam de joelheira, porque embaixo do gol não tinha grama, era terra mesmo. Né? O gramado era mal cuidado, lá nessa época em Guarapuava, Ponta aqui mesmo geava muito, era um frio. Curitiba chovia 6 meses sem parar, nunca vi. Então os campos eram péssimos, o careca, o gramado, e embaixo da trave não tinha grama. Então os goleiros jogavam cotoveleira, joelheira, enfim. E daí o material esportivo era ruim, o gramado era ruim, os árbitros eram fracos, porque eram amadores. O cara saía, era sapateiro e ia ser juiz de futebol. O outro era dentista e ia ser juiz de futebol. E, consequentemente, acessíveis também alguns agrados dos dirigentes. Então tinha muito jogo
decidido no apito mesmo, naquela época. Hoje são todos profissionais, como os nossos aqui, o Weber Roberto Lopes, Evandro Rogério Roman, ganham 30, 40 mil por mês. E os jogos da Libertadores são em dólares, 5 mil dólares, mais 500 dólares de diária, etc. Vão apitar decisão no Nordeste, 10, 12 mil reais. Então, ganham muito bem. Naquele tempo, não. Chegava o juiz de bicicleta, o time de futebol se reunia, os jogadores na hora do jogo. Quando era um clássico, eles ofereciam um almoço. Os grandes times concentravam um dia antes nos hotéis aí da cidade. O Atlético, algumas vezes, ficava com dificuldade para entrar em campo, porque não pagava a lavadeira. Aí a lavadeira escondia o uniforme, só tinha um jogo de camisa. Eu vi tudo isso. Né? Eu cansei de jogar com camisa úmida na preliminar, porque não pagava a lavadeira, mas é molhada mesmo. E aí isso era o futebol paranaense. Agora, com o Jofre Cabral, em 1968, houve uma revolução no futebol. O Ferroviário já era mais organizado. O Ferroviário, a partir de 66, com o Hipólito Arzua, presidente, e por Ronald Pereira. O Ronald Pereira foi no Fluminense, fez um estágio lá com o Ernesto Santos, aquele pessoal do Ronald Pereira, o nosso? Ronald Pereira. Ronald Pereira, morreu, né? Falecido, uma figura adorável. Também era outra que tinha problema aí de política. Né? Também. E daí estudava medicina, né? Parou depois? Parou e foi ser diretor de futebol, e foi um dos melhores. Mas o Ferroviário já era organizado. E o Curitiba Futebol Clube sempre foi também. O Curitiba era um clube muito forte, organizado, tinha muitos sócios. Então a gente notava, eu como repórter no vestiário, que o equipamento esportivo do Curitiba e do Ferroviário eram melhores. Agora os demais eram bastante modestos. Mas o Jofre, no Atlético, revolucionou o futebol profissionalizando. No que consistiu a revolução do Jofre a partir do que? O Atlético tinha caído para a segunda divisão em 67, o Atlético caiu. Aí o Jofre assumiu em dezembro de 67 e em janeiro de 68 ele fez um movimento para o Atlético não cair. O Atlético não pode cair, é uma tradição, e contou com o apoio do Curitiba e do Ferroviário. E mesmo a contragosto e tal, acabaram fazendo o campeonato, em vez de 12 times, com 13, para pôr o Atlético. Mas só que o Atlético, para dar uma satisfação, trouxe um time inteiro de craques. Bellini, Djalma Santos, Nair, Nelson Borges, Zequinha. Tinha uns 4, 5 bicampeões do mundo, Gildo, Dorval, Zé Roberto e tal. Foi um sucesso. E o Curitiba acompanhou aquilo. O Evangelino Neves, muito inteligente, acompanhou o Jofre. Trazendo também Modesto, Roderley, Rossi, bons jogadores, acabou sendo campeão. E o Ferroviário, mais modestamente, já que a rede já estava perdendo, porque deixou de ser Rede de Ação Paraná Santa Catarina e passou a ser Rede Ferroviária Federal. Em 64, 65, não me lembro. Logo após a Revolução. E com isso, os engenheiros que ajudavam o Ferroviário perderam, porque não dominavam o dinheiro. O dinheiro já era federal. E daí o futebol mudou. Voltando só mais um pouquinho. O jogador era uma espécie daquela época, rei da zona de meretriz? Era. Alguns, né? Não todos. Os mais jovens, com certeza. Sabe por quê? O jogador, naquele tempo, ele jogava pelo emprego. Então, o sujeito ia jogar no Ferroviário com a garantia de que ia trabalhar na rede. E muitos se aposentaram na rede. Ou iam jogar no Atlético. O Atlético era o time do governo. Todos os governadores eram atleticanos. Desde o Afonso Camargo, Caetano Melo da Rocha, Moisés Lupião, Bento Munhoz, Paulo Pimentel, Ney Braga. Então, e os atleticanos tinham facilidade de encontrar emprego. Normalmente na Receita Estadual eles iam trabalhar. E o Curitiba, por causa do Major Couto Pereira, tinha acesso a órgãos federais, principalmente o INSS. Então era muito comum ver ex-jogador do Curitiba funcionário do INSS. E no Atlético, no governo do estado. Então eles iam atrás desses empregos. Por exemplo, o Fedato era o único que tinha carro. Então os jogadores do Curitiba, Miltinho, Carazai, Guimarães, aquela geração, ficavam na frente da catedral, lá na Passeia dele, sentado na escada, esperando o Fedato vir da firma que ele trabalhava, que era do cônsul do Líbano. Elias Abdo Bitar. O Elias Bitar. O Fedato era o contador dele. Depois o Elias Bitar incentivou o Fedato a abrir aquela loja de material esportivo. E o que acontecia? Agora, né? O Fedato, ele era zagueiro do Curitiba, mas era contador, então tinha um salário. Então ele tinha um carrão, um carro daqueles importados antigos. Ele pegava aquela turma ali na catedral para ir para o treino. E o pessoal do Atlético ia no início, lá atrás, meu pai contava, iam de bonde pela Rua Iguaçu, tinha bonde até Iguaçu, desciam na Buenos Aires e iam lá para a Baixada, que era um barro desgraçado para chegar lá. E assim funcionava. E de noite festa, e mulherada, e bebida. Bom, Carneiro, prosseguindo na tua carreira de jornalista, de radialista, você estava narrando há pouco a experiência da televisão na época. É interessante lembrar aquele episódio, por exemplo, você vivia lá dentro,
dos estúdios do Canal 6, por exemplo, da TV Paraná. Mas aí a história da geladeira, por exemplo. São duas situações que eu vivi. Uma como repórter esportivo, né? Depois eu apresentei programa. Em que ano você reviveu lá como repórter esportivo? Essa época, 67, 68, 69. A partir de 1971, 71, eu comecei a comandar o programa de esportes do Canal 6. Era uma mesa redonda, como fazem hoje. Era a resenha Facite. Era o Vinícius Coelho que apresentava, mas o Vinícius foi para o Globo. Quem mais participava? Eram ex-atletas. Fedato, o Tocafundo, o Jackson do Nascimento, Adão Plínio da Silva. Que era um funcionário do INSS, o Adão. Tinha comentado. Também. Era um do INSS do Curitiba. E o Jackson do Atlético era do Estado. Enfim, era assim que funcionava. O Adão Plínio da Silva, o Comandulli participava, o João de Pasquale, o Malucelli. Daí eu fazia isso para a parte esportiva, mas daí pelo lado do Frischmann, né? Depois eu fiz Lojas Unidas, Louvre, depois eu abri uma agência minha, né? Me especializei em varejo e eu toquei isso anos. Graças a Deus ganhei um bom dinheiro. Bom, chegou uma época na minha vida que eu estava ganhando mais que meu pai. Eu era logo depois, guri, tinha 20 anos. Eu comprei meu primeiro carro com 20 anos. Foi nessa época. Meu pai era juiz de direito e os juízes naquele tempo não ganhavam bem. Os juízes passaram a ganhar bem muito depois. Como ganham, são relativamente bem remunerados hoje. No tempo ganhavam mal. Para você ter uma ideia, no tempo do Moisés Lupion, no segundo governo do Lupion, o meu pai ficou quase humilhado lá em Guarapuava porque ele não recebia o salário. 7 meses de atraso. Então eles viviam de custas. Naquele tempo os juízes ganhavam umas custazinhas no fim do dia, através de algum tipo de ações, tipo ações trabalhistas, que não existia a justiça trabalhista ainda, e mais algumas ações que eu não me recordo agora quais eram. Então, vamos dizer, em dinheiro de hoje, ele ganhava uns 20, 30 reais, sobrava para o juiz. E com aquilo ele comprava pão, manteiga, levava ovos para levar para casa. Porque ele tinha vergonha de ir lá no mercado, naquele tempo não tinha supermercado, para fazer a compra. Minha mãe dizia, pô, o cara está me olhando com cara atravessada já. E o sujeito tendo que julgar os feitos jurídicos da cidade. E era uma situação dramática. Muito bem. Aí, lá em 1968, 69, eu comecei a ganhar mais que meu pai. E meu pai um dia disse, mas não é possível, eu estudo, eu trabalho, eu tenho mais de 3 mil livros aqui, só de revista do tribunais, meu pai tinha quilos de livros, porque naquele tempo não tinha internet, não tinha essa informação de hoje, o sujeito tinha que pesquisar. E os advogados também não tinham preparo, né? Os advogados faziam a petição inicial e seja como Deus quiser, o juiz que vai se virar. Hoje é o contrário, hoje os advogados são competentes, levam tudo mastigado. O juiz cheio de assessores, principalmente desembargadores de segundo grau, tem essa facilidade. Naquele antigamente não. O juiz tinha que fazer por onde? Imagine. Cidades do interior lá, os advogados eram fazendeiros, os caras iam a cavalo por fora. Bom, aí, aliás, tem histórias fantásticas, né? De eleições que faziam um churrasco de eleição que era proibido por lei. Mas a coisa daí, engraçada, a televisão. Mas daí na televisão, o que acontecia? Na parte de publicidade, logo no início que eu comecei, não tinha o videotape, então nós fazíamos ao vivo os comerciais. Então nós ficávamos sentados lá, os apresentadores na época. Era o William Sade de uma loja, o Jamur Júnior de outra, eu de outra, no caso do Frischmann, o Elon Garcia da Universal, o outro da Hermes Macedo, o Simval Martins, enfim, o pessoal da época. E as moças que iam fazer a apresentação. E tinha uma delas, que era coincidentemente do Canal 6, e era telefonista da Rádio Guaracá, a Marli Terezinha. Era uma moça bonitinha, moreninha. E ela foi fazer um comercial não sei se do Prosdóximo, do Hermes Macedo, e ela entrou abriu, disseram, agora é Hermes Macedo. Então eles vinham ligeiro, punham os televisores, as geladeiras, e a mocinha do lado, para abrir a geladeira e mostrar a geladeira. E entrava a locução da cabine. Né? O locutor lá com a voz cavernosa, aquele tempo o locutor Martins Rebelato, Esta semana, Prosdóximo está oferecendo essa geladeira Frigidaire por apenas, para dar o peso, né? E a moça foi abrir a geladeira e daí passou o som para ela. E ela, esta geladeira, e entre os programas lá do Flávio Cavalcante, J. Silvestre, uma audiência espetacular. Ela, esta geladeira que você vai comprar amanhã no Prosdóximo, e não abria, emperrou. Ela disse, esta aqui não abre, mas a que você vai comprar amanhã, abre e cabe até uma melancia dentro. E tinha disso. Eu uma vez comecei, estava muito frio, e eu pegava as meninas, naquele tempo era só Canal 6 e Canal 12. O Canal 4 não estava ainda fazendo propaganda, não estava no ar ainda, com comerciais. O Canal 4 ficou uns meses ainda em experiência. Então o que eu fazia? Eu fazia o comercial no Canal 6, na José Loureiro, ali no centro da cidade, e corria, eu tinha um carmanguia,
Eu metia as meninas no carmanguia não cabia, né? Ainda. Só E uma ia perneta. sentada na minha perna e no câmbio, a outra do lado. Uma loira e uma morena. E as roupas, Ia pra no Emiliano porta-malas, Perneta. subia para Emiliano Perneta pro Canal 12. O carrinho fazia a volta ali, descia, fazia o comercial no Canal 12, voltava e... Mas isso a noite inteira. Era 3 intervalos num, 3 no outro. Então, 6 vezes. Aí tinha um bar na frente do Canal 12 chamado Z9, que era o prefixo da Rádio Emissora Paranaense. Então, entre uma ida e outra, nós entrávamos no bar Z9 e tomávamos um conhaque. Eu e as moças. Não precisa te dizer, né? No último comercial, elas estavam já meio balão, e eu cheguei e disse: amanhã, no Frischmann Magazine, você compra 2 desse terno e leva 1. Eu inverti. E não tinha como corrigir. Não, saiu no ar. Aí eu cheguei na loja outro dia. Eu era funcionário da loja, né? Aí cheguei lá, tinha indústria em cima, o alfaiate, chefe lá, o Nelson. Chegou carneirinha, a tua sorte que o Maurício não viu o último comercial, que foi 00:30. Mas algum vai te entregar aí. E o que você vai dizer? Eu vou dizer que eu estava bêbado. O que eu vou fazer? Aquele frio, essa loucura de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Aí bom, já contaram, claro, o Maurício chegou. Chegou sabendo já. Mas ele gostava muito de mim, eu era muito eficiente. Você vendia. Eu vendia, porque eu nunca tinha... Fui aprender marketing, comprei livros de marketing, fui fazer curso em São Paulo de marketing. Naquele tempo não tinha faculdade, né, em Curitiba, não tinha publicidade, tinha faculdade de jornalismo. Hoje tem de tudo. Então, eu fui para São Paulo, fui no MAP, fiz estágio na Sears, no MAP, para aprender a fazer vitrine, essas coisas. Eu vim aqui fazer as campanhas, tinha calendário promocional, né? Ah, janeiro é férias, fevereiro é carnaval, março é isso, mês das noivas, mês das mães, aquela coisa arada, liquidação. E eu virei um bom de bola naquilo. E ganhei muito dinheiro mesmo, porque eu comecei a ser importante no sistema e requisitado por outras empresas. Aí eu montei uma agência de publicidade, Carneiro, só especializada em varejo. na atividade jornalística, as grandes coberturas, os grandes momentos que você viveu, que você reputa historicamente importantes, as coberturas nacionais, internacionais. Olha, o rádio esportivo nosso foi muito simples, muito modesto, né? O Curitiba não foi nunca uma cidade de ponta. Ela tenta agora, mas ainda não consegue. Nós nunca tivemos o mesmo nível de rádio nem de futebol de Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Embora tivesse primeira Alguns emissora, lampejos, né? mas terceira, Rádio Clube. Mas a Rádio Clube era uma rádio simplésima, perto das estruturas que tinham as rádios São Paulo, Rio, as próprias rádios gaúchas, né? A Rádio Guarani de Belo Horizonte era um espetáculo. A Rádio Clube era uma boa rádio, foi uma boa rádio, mas num ranking nacional ela ficava em 15º. Então nós tínhamos, o que eram as nossas grandes coberturas? O futebol local, as grandes decisões, Curitiba, Atlético, Ferroviário e tal. Depois o Colorado, o Paraná. Agora, nós, radialistas, nós nos esforçávamos. O que nós fazíamos? Nós íamos transmitir as finais de São Paulo, os jogos do Rio, as jogos do Santos, com o Pelé, aquelas aventuras do Santos. A gente tentava fazer um plus aí na transmissão. E isso era bom pra gente profissionalmente, porque a gente voltava, todo mundo queria saber. Não tinha televisão. E tudo, como é que é o Garrincha, como é que é o Pelé, como é que é o Tostão? E a gente ficava aí, né, dando carta pra turma ali na avenida. E a gente ganhou cartaz com isso. A propósito de você, aparece aqui com o Pelé. Aí com o Pelé e o Nestor. Mas isso foi esse ano passado, né? Eu tenho uma na revista sua, aquela reportagem. Essa aí é quando meu pai foi governador, lá na sala do governo. Essa aí com o Pelé, olha, essa é de 1974, quando ele não quis ir para a Copa da Alemanha. Sabidamente. Ele brigou com o João Avelange, né? O João Avelange queria que ele participasse ali acima é a Copa de 82. Esse foi um grande momento da minha carreira. Eu estou ali com o Hidalgo e atrás está o Valdir Amaral e o Jorge Cury. Houve uma Rádio Clube. Houve uma proibição do Ministério da Justiça, imagine, sobre esse caso do Pelé. E havia aquelas determinações que colocavam no painel um mural lá da TV. E eu fazia um comentário. E eu não li. E, claro, fiz a suposição. Por que o Pelé era interessante ao regime militar? Porque o Pelé era pobre, era do interior, era um migrante, era um negro. Tudo isso fazia dele um símbolo. Agora, um símbolo que se recusa a botar a camisa da seleção, que equivale à bandeira. Né? Mas na hora que eu terminei de falar, Polícia Federal, né?
demos uma ordem para você e você parece que leu toda a linha de argumentação. Por que tinha que evitar falar no Pelé? Mas o Pelé foi a bronca ali, foi comercial, né? O Pelé, primeiro começou com o João Avelange, era candidato a presidente da FIFA, e usou o que ele tinha, que era nos clubes brasileiros, para se apresentar, principalmente na África. Colorado ficou 60 dias jogando na África, de graça. Porque o Elias Zakuro, o empresário, estava ajudando o João Avelange. Então ele jogava um dia sim, um dia não. E os africanos para votar no João Avelange. Mas o João Avelange tinha por trás dele multinacionais poderosas também. Porque o presidente anterior, o Stanley House, que era inglês, ele era um funcionário aposentado do Correio inglês. Era um homem simples. O João Avelange entrou com uma mentalidade mercadológica, moderna. Por trás do Avelange estava a Adidas e a Coca-Cola. E o Pelé era garoto propaganda da Pepsi-Cola e da Puma. Exatamente os concorrentes. Então a briga era política e comercial ao mesmo tempo. O Pelé não podia ir fazer a campanha do Avelange porque havia um conflito de interesse. E ao mesmo tempo o Pelé não concordou com essa utilização e tal, na época ali. E se negou aí. Mas basicamente o Pelé tinha razão. O Pelé já estava com 33 anos. Mas ele tinha se recusado a jogar também em 72. A mini-copa. A mini-copa. Ele se despediu logo em seguida. Mas daí, os grandes momentos do futebol. Eu transmiti a final da mini-copa aí no Maracanã, transmiti Copa do Mundo, né? Olimpíada nunca fui. Mas eu nunca me empolguei, porque a gente sempre ia com alguma rádio de São Paulo, nós nunca tivemos assim o microfone total nosso, e quando teve, e daí eu não quis ir mais, porque daí eles não iam transmitir, ficava no centro de imprensa, fazendo o jogo pela televisão, porque era muito caro os direitos lá no estádio. Mas eu, quando fui chefe de equipe, e fui chefe de equipe durante 25 anos, eu fui sócio do Lombardi e do Hidalgo na equipe positiva, fizemos a Copa da Espanha em 82, depois eu me separei. O Hidalgo foi para uma rádio, o Lombardi por outra, eu por outra, por interesses comerciais, não por briga, nada. Fomos amigos até o Lombardi falecer e sou amigo do Hidalgo até hoje. Porque nós não conseguimos pagar nossas contas sendo sócio, porque nós tínhamos um limite de cota. Nós vendíamos 12 cotas, eram 4 de cada um. Só que cada um tinha suas despesas aumentando. Claro, o cara começa a ganhar dinheiro, quer cada vez melhorar mais a situação. Né? E daí nós tivemos que nos separar. E continuamos vivendo, mas como concorrentes. Eu fui para a Rádio Independência, o Hidalgo para a Cidade, e o Lombardi ficou com a Clube, com a sigla Equipe Positiva. Mas daí Copa do Mundo eu não fui fazer mais. Quando eu ia fazer amistosos da seleção, que eu preferia fazer, porque era mais gostoso, que era mais curto, porque Copa do Mundo é escravizante, fica lá um mês no país, trabalhando 20 por dia. Então é negócio do fuso horário. Pô, o programa aqui é 11 horas da noite, lá é 5 da manhã, e os caras querem fazer ao vivo. Isso não existe, isso é loucura, paranoia. E daí eu digo, eu não vou, isso é maluquice. E daí eu comecei a me desinteressar por transmissões internacionais, mas fiz muitas. Fiz muitas excursões da seleção. Que anos você fez? Fui ao Japão, fazer o Grêmio campeão, quando ele decidiu com o Hamburgo. Que transmissões você fez internacionais que você reputa importantes? Eu fiz todas as transmissões que a gente faz, principalmente os grandes clássicos no Maracanã. Fiz o título do Curitiba em 85, foi muito importante, o primeiro time paranaense campeão brasileiro, transmiti pela Rádio Independência. Fiz a chegada da seleção brasileira em 70, transmiti pela Rádio Clube. Você vê, nós íamos transmitir a chegada da seleção tricampeão do mundo, porque a televisão não passava. O Brasil estava em transe aqui. E a Rádio Clube nos mandou lá, fui eu, Ayrton Cordeiro e o J. Pedro, e transmitimos a chegada. E atrasou a chegada. O avião chegou no Rio de Janeiro, daí o Médici quis receber a seleção em Brasília, não estava programado esse negócio. Aí nós ficamos falando, um com o outro, entrevistando o Gari, o cara que carregava a mala, uma loucura aquilo, e não podia sair do ar, que estava patrocinado e o povo estava gostando. Então a gente passava lá qualquer figura assim, que não era da seleção, o Ademir Queixada, que tinha sido da seleção de 50, caíam 10 repórteres em cima dele, ele contava a vida dele. Uma loucura. A seleção acabou chegando no Rio de Janeiro às 6 horas da tarde, o Rio de Janeiro enlouquecido, o Ayrton ficou num equipamento móvel, cedido pela Rádio Globo, o J. Pedro ficou no hotel onde a seleção ia chegar, lá no Leme, e eu fiquei no Galhão, no velho Galhão, ali na pista. E os jogadores descendo e eu entrevistando, e Pelé, Rivelino, uma confusão. E foi um espetáculo aquilo, foi marcante, sem dúvida. Depois as transmissões europeias que eu fiz foram muito boas, né? Wembley, transmiti em Paris. Essa aqui é estádios. A Copa de... A Copa que eu fiz foi de 82. Foi a única Copa que eu transmiti. Quem são esses que aparecem? O Hidalgo, atrás está o Jorge Cury e o Valdir Amaral, que era da Rádio Globo, e nós éramos da Rádio Clube. Você vê que nós íamos até com o uniforme, que nós estávamos tão emocionados na época.
Esse jogo foi em Málaga. Foi Rússia e Nova Zelândia, que era do grupo do Brasil. Aí eu tô com o João Saldanha e o Anfrido da Boca Maldita. O João Saldanha veio visitar o Atlético um ano antes de morrer. Eu me tornei amigo do Saldanha no tempo da seleção, que eu era repórter. Fui fazer a cobertura lá no Retiro dos Padres, em 69, nas Santa eliminatórias. Teresa. Nós fizemos todas as transmissões ali. Aqui com a Rejane, a esposa. Esse é o lançamento de um livro, do Fabulativos, um dos livros que eu lancei. Isso foi lá no Clube Concórdia, ela é minha esposa. Aí fui com o Requião era o prefeito, ele estava de cabelo preto ainda, quando ele inaugurou uma praça lá no portão com o nome do meu pai, Praça Desembargador Armando Carneiro. Eu fiz o agradecimento em nome da família lá. E a vida é muito boa por causa disso, eu sempre fiz o que eu quis. Aí eu estou recebendo um prêmio. Ah, não. Aí passou. Aí eu estou com o Luiz Alfredo Malucelli, que era repórter, e eu ali à esquerda, e o doutor Adrigueto. O Luiz era desembargador Adrigueto, que era juiz. Aí foi um jogo que não era para sair, ele deu uma liminar e autorizou a realização da partida. Vamos ver mais Isso foi em fotos 65, um amistoso do Curitiba. Aí o Aníbal Cury, o Silvio Rona, o Espiridião Férez, aquele senhor, eu não me recordo o nome dele, ele foi secretário de esportes aí no governo do Ney Braga, ou do Canê, não me lembro. E eu estou no canto ali. Aí eu ganhei um troféu, melhor narrador esportivo de 1990. O Ortiz era da Previdência do Sul, Valmir Gomes e o Hidalgo, que estão juntos comigo, que eram da minha equipe, eu era o chefe da equipe da Rádio Cidade. Eu ganhei muitos troféus. Aí eu era o diretor da Rádio Independência, diretor-geral da emissora. Independência não, da Rádio Clube, aliás, Rádio Clube Paranaense. Que na época era da Diocese. O Dom Pedro Fedal tem o padre João, sobrinho, já falecido. João Augusto Sobrinho, falecido. Nós fomos visitar a Gazeta do Povo. Aí eu estou numa festividade que eu organizei da Rádio Universo. Parece o Mas aqui, mas não é, não. Não, é o Dr. Lauro Regobar, o presidente do Atlético, o Milani, José Milani da Federação, o Dorival Viana, que era do Colorado, e eu. Esse aqui é o Hidalgo, que era jogador do Curitiba. Qual Hidalgo? O cabeludo ali, falando com o Esse Dr. Lauro. aqui. É. E eu falando com o Milani, falecido Milani. Eu era o chefe da equipe, eu fazia os melhores do ano, né? Aí é na televisão, Canal 6, eu, o Dias Lopes, o Borba Filho, e mais um pouquinho para a direita, Haroldo, vai aparecer o nosso convidado daí. Não, do outro lado. Aí sou eu. Aí o Armando Marques. Eu trouxe o Armando Marques. Esse era o programa que eu apresentava no Canal 6, na época que o Martinez comprou a estação. Ele autorizou, eu trazia convidados de fora, né? Trouxemos o Rubens Minelli, o Armando Marques, o Incha, enfim. Você é jogador do Coxa, né? Não? Não, esse é jornalista. Não, o Dias é jornalista, é o presidente da Federação de Futebol do Salão. Aí o mesmo programa, o Garrincha ali, ó, o Paulo Borges, Jalma Santos, o Bellini está aqui. Aquele senhor ali era o que organizava as viagens, e ao lado do Garrincha, eu estou ali, cabeludo, e ao lado do Garrincha está o Rildo, Haroldo, se você mostrar, que foi lateral do Botafogo e do Santos da Seleção Brasileira. Aqui ao lado do Garrincha? Aí isso foi Canal 6 também. E nós fizemos uma edição especial do Diário do Paraná e estamos distribuindo ali no Que ano isso? 76? Isso aí 75, 76, era... Aqui é sua formatura? Aí é a formatura, eu fui orador da Faculdade de Direito. Pela Faculdade de Direito de Curitiba, em 76. Aí o meu primeiro livro. Bom, vamos falar depois agora sobre o escritor. Mais jornalista, mais escritor. O jornalismo é um gênero literário, Baza? O Cristão de Ataíde, ele escreveu muito sobre isso. Mas nós, na redação, sempre aprendemos o contrário. Querem tirar de nós essa... Agora, com o tal do new jornalismo, voltou essa onda da literatura, voltou. O Armando Nogueira foi cogitado uma certa vez para a Academia Brasileira de Letras. É o cara que melhor escreve no Brasil. De esportes. Não, que melhor escreve português. É o Rubem Braga. Mas impecável. Não evoluiu essa proposta, né? Eu não me considero escritor, evidente. Eu sou um jornalista que conto o que eu vivi. Eu, na verdade, sou um homem de rádio, né? Eu me identifico muito mais como homem de rádio, nem televisão. Agora, gosto de escrever. Sempre gostei. Como é a primeira ideia de fazer livro? Foi com primeira ideia limpo? Não foi nem minha. Foi com o Jogo Limpo? Foi amigos meus, o Jogo Limpo. Foi um dia, um jantar, aí alguém disse, Carneiro, por que você não escreve, faz um compêndio das crônicas dos teus primeiros 5 anos na Gazeta? Eu estou fechando 25 anos escrevendo na Gazeta, coluna social, esportiva, ininterruptamente. Foi traído, hein? 25 anos. Traído pelo espírito de Dino Almeida.
que era o cronista social, e o pelo Bessa hoje. Mas aí o que aconteceu? Eu digo, vamos fazer. E me patrocinaram o livro. A Malazica, que eu atendia... Que era do Zig. Era do Zig, do Manuel Knofos, daquela Da família família Knofos, toda. e eu era o publicitário deles na época. Aí eu disse, olha, quanto é que custa um livro? Disse, nós vamos te dar o livro de presente. E fizeram um livro, eu escolhi, que eu tirei a ideia da manchete Quem esportiva. fez a capa? Foi lá um artista lá que eu tinha na época na minha agência, lá não me recordo mais. E o livro foi bom, fiz um lançamento ali no Guione, vários amigos foram, e esgotou essa edição. Foi o primeiro, né? Em 1989. Como é que chama o livro? Jogo Limpo. Jogo Limpo. Aí o segundo, Haroldo, foi esse aí. Esse foi um projeto já melhor elaborado. Atletiba, a paixão das multidões. Esse eu fiz em parceria com o Vinícius Coelho, ele contou a parte do Curitiba, eu contei a parte do Atlético. A capa é do Álvaro Borges, aquele pintor, que era nosso companheiro de publicidade também. E grande o livro figura foi... das artes plásticas. Esse livro teve incentivo da Fundação Cultural, na época que o Rafael Greca era o prefeito e o Jaime Lerner o governador. E foi um livro de grande Que ano tiragem. foi? 1994. Grande tiragem representa o quê? Na época, 7 mil. É bastante. Foi a maior venda de lançamento. Nós fizemos o lançamento no Bar do Pasquale, no Passeio Público, vendemos 1000 livros. Ah, isso é fantástico. Ganhamos, batemos o Fernando Sabino, o Jô Soares, toda essa turma. Isso dito pelo Guione, né, que era o distribuidor. Por quê? Porque nós convidamos todos os conselheiros do Atlético, todos os conselheiros do Curitiba, sócios dos dois times, e o PIB foi lá. Aquele que eles brincavam, do Carvalhinho, do Aníbal Cury para baixo, foi todo mundo. A capa é muito bonita do livro. Aí esse foi Muito- aquele lançamento no Concórdia. Não, no Pasquale. Ah, no Pascoal, eu tive lá. Em 94. Esse aí foi um livro que fiz sozinho daí. O Paraná Clube A história do Paraná Clube do clube. Se você virar contra a capa, vai ser mais interessante ainda. Eu tive que fazer uma pesquisa dos 8 clubes que fundaram o Paraná, que deram origem ao Paraná Clube. Que foram o Savoia, o Água Verde, que virou Pinheiros lá. Britânia. Depois embaixo o Britânia, o Ferroviário e o Palestra, que originaram o Colorado. E juntou Pinheiros e Colorado e deu o Paraná Clube. Eu fiz pesquisa, entrevistei cerca de 400 pessoas de clubes que não existiam mais, clubes que tinham fechado há 30, 40 anos, como o caso do Palestra e do Britânia. Entrevistei pessoas com 90 anos, 92, lamentavelmente o Luiz Cunha, que jogou no Palestra, foi campeão de 1922, esse livro foi lançado em 1997, ele faleceu logo depois, me cedeu um material fotográfico fantástico, esse livro é muito bonito, teve um trabalho muito bem feito, foi patrocinado pelo Paraná. Todos os livros que eu escrevi, eu doei a renda para o Instituto Paranaense dos Cegos. Eu acho a cegueira o maior humano. Então, eu sempre que eu pude, eu ajudei e incentivei. E essa renda eu dei para o Evangelino. Esse livro aí eu fiz uma homenagem ao Evangelino Neves, recentemente falecido, presidente do Curitiba, mais vezes campeão, o campeoníssimo. Fiz em parceria com o Vinícius Coelho. Foram os 2 livros que eu fiz com o Vinícius. Como é o nome desse livro? Esse livro é o Campeoníssimo. Está em cima ali. Você vai subindo, você vai ver. Esse é O Evangelino. É um livro muito sobre o bom. Evangelino. Sobre o Evangelino, a vida dele. Ah, tá certo. Caso Interessante. Evangelino, nós gostaríamos que você fizesse alguma apreciação. Você, e podia ser complementado pelo Maza, a visão de você, a sua visão, e o Maza pode completar, de Evangelino e a importância que ele teve da história do futebol do Paraná. O Evangelino Neves foi uma figura muito carismática, né? Eu vi o Evangelino entrar no Curitiba a primeira vez. Eu era repórter, em dezembro de 66 ele entrou como relações públicas. Curitiba estava em crise política, financeira e técnica. Não ganhava campeonato há 6 anos, é um time vencedor, não ganhava há 6 anos. As obras do Belfort Duarte paralisadas e o presidente renunciou, o Lincoln Way, um engenheiro que tinha aí, não quis mais, não aguentou a pressão. Aí o Evangelino Neves foi convidado para ser relações públicas e logo no ano seguinte ele foi eleito presidente, em 1967. Então eu vi o Evangelino do primeiro dia que ele entrou no Curitiba até o último, que ele foi destituído. Você estava começando a sua vida jornalística aqui. Exatamente. Eu comecei a minha vida jornalística em 64, o Evangelino entrou no futebol em 66, 2 anos depois, e ele saiu em 95 do futebol. Qual é a importância que o Evangelino Ele era uma teve? pessoa invulgarmente perceptiva na parte esportiva. Ele não titubeava de contratar um bom jogador ou de mandar embora um técnico no vestiário antes de um jogo, se ele sentisse que não ia dar certo. Ele era muito rápido, não tinha medo de tomar decisões, soube usar um momento de fragilidade do Atlético e do Ferroviário, depois do Colorado. Curitiba tinha uma promoção de automóveis, que o Arion Cornelcio e o Miguel Keck faziam. Até o Maza escrevia a revista dessa promoção, muito boa, tenho toda a coleção.
contando a história, não só do futebol, mas da cidade de Curitiba, mas, como sempre, brilhante. E tudo isso deu ao Evangelino um recurso, porque eles fizeram ao mesmo tempo o estádio e ganharam os campeonatos. Nem o São Paulo Futebol Clube conseguiu isso. Então o Evangelino ganhou 11 campeonatos paranaenses, Torneio do Povo, Fita Azul, excursão invicta no exterior e brasileiro. Ao mesmo tempo construindo um estádio. Então é um fenômeno. E o Evangelino era outra coisa, ele era delicado com as pessoas. Ele era dócil, ele era uma pessoa que sabia se comunicar, se relacionar com a imprensa. Ao contrário de outros dirigentes, que são prepotentes, não aceitam crítica. O Evangelino, quando era criticado, ele passava a mão no ombro do sujeito. Pô, vem aqui conversar comigo e tal. Bom, eu, graças a Deus, sempre fui independente. Né? A formação que eu tive em casa, meu pai sempre me orientou bem, eu tinha um certo nível social e cultural. Eu nunca precisei dessa gente do futebol. Pelo contrário, sempre me impus a eles. Porém, o Evangelino tornou-se meu amigo pessoal. Tanto que eu acompanhei ele desde o primeiro dia até o último, indo ao seu enterro nesse sábado passado. Maza, uma apreciação rápida sua sobre o Evangelino. O Evangelino, uma das coisas muito interessantes é essa condição de santista, o relacionamento que ele tinha com os santos, possibilidade que levou a trazer jogadores como Negreiros, né? O Hermes, Verdun, Hermes, Orlando, né? Montou um timão de futebol. Eu acho que isso aí foi uma das coisas fundamentais para montar o time. Isso aí alavancou, né? E depois ele fez boas relações na CBF, né? CBD antigamente, com o João Avelange. Mozart de Jorge era o superintendente Ajudava da muito, CBD, né? era de Curitiba, mas radicado no Rio. Vinícius Coelho ajudou muito o Evangelino nessa parte. O Almir de Almeida, que veio de Ponta Grossa para cá, e daí o Curitiba lançou como supervisor, acabou indo para o Fluminense, para a seleção brasileira. Então o Evangelino tinha um trânsito no Rio de Janeiro muito grande. Agora, ele era um gozador, ele armava ótimas, os jogadores atrasavam o pagamento. Uma vez o Berdão e o Hidalgo foram na firma do Evangelino cobrar a gratificação, o bicho. Firma de que ele tinha? De transportes, transportadora Ristar, que acabou falindo por causa do futebol. Ele Misturava misturou tudo. tudo. Um dia perguntaram ao Evangelino, e onde é que está a contabilidade no Curitiba? Ele tem que abrir minha cabeça, que está aqui dentro. Ele era desorganizado, ele era um bom de futebol. E era um homem sério. Ele era sério, só que ele se perdeu a certa altura aí, porque era muito compromisso, tanto que tiraram ele do Curitiba. O futebol foi mudando e ele não conseguiu acompanhar a transformação que hoje se verifica. Hoje é outro futebol. E nós podemos até falar depois o que mudou. A Lei Pelé mudou tudo, né, o relacionamento de clubes com jogadores. Porém, o que o Evangelino fez? O Hidalgo e o Berdão foram na firma dele e entraram na porta principal, falaram que falar com o doutor Evangelino, seu Evangelino. Eu não sei se ele vai poder atender, que ele está numa reunião. Tá bom. E eles ficaram das 8 da manhã, na segunda-feira, havia um jogo importante, até às 11. Aí cansaram, né? E eles faziam o seguinte, ficavam lendo a tribuna e faziam um buraquinho no meio para o Evangelino não fugir deles. Eles fingiam que estavam lendo, mas com o buraquinho eles viam se o Evangelino passava. Não deu outra. Chegou meio-dia, a secretária levantou, nós vamos fechar o escritório. E o Evangelino, ele já foi para a cidade. Mas como ele não passou aqui, não, ele saiu pelo fundo, entrou num caminhão de mudança e levaram ele até a Rua 15. Ele fugia dos próprios jogadores. Aí à tarde os jogadores chegavam no Curitiba, pô, presidente, como pô, tá aqui o bicho de vocês. Vocês nunca mais vão me cobrar no meu escritório. Mas ele não tinha o dinheiro na hora, ele foi no banco. No banco, de corria. caminhão de mudança, foi no banco, fez um papagaio para pagar. Era assim a vida naquela época. Desses dirigentes de futebol antológicos, temos então o Evangelino. Quem mais? Bom, a história conta o Couto Pereira, que eu não convivi, conheci, mas não convivi, ou o Capitão Maneco Aranha no Atlético, que eu não conheci, conta história maravilhosa. Eu, ao fazer os livros, acabei pesquisando. Era irmão do Oswaldo Aranha, aquele ministro do Getúlio, um homem importante, e ajudou muito o Atlético, o futebol paranaense, foi presidente da federação. Dos que eu conheci, o Evangelino, disparado, mais realizador, vencedor, o Jofre Cabral, um transformador, e temos agora o Mário Celso Petralha, que é uma figura controversa, Mas tivemos aquele... um homem preparado para isso. Aquele que era dentista, que foi presidente da federação. José Milani. Milani. O Milani era um homem da sua época, né? Um homem modesto, humilde, fazia coisas simplésimas. O Petralha não, o Mário Celso Petralha, o Jofre foi uma transformação no futebol. Bom, mas Levou as todos eles, bandeiras se você pro estádio. comparar em relação ao Jofre e ao Petralha, são muito modestos. Mas eu colocaria o Evangelino e o Petralha num cotejamento. Eu diria que o Evangelino foi um homem do futebol e o Petralha é um homem da estruturação. O Petralha é um homem da mercadologia,
O Atlético estava falido. E o Petralha entrou lá, tem o melhor estádio do Brasil, tem o CT, o Centro de Treinamento mais moderno do Brasil, o Atlético é campeão brasileiro. Ele pode não gostar do Petralha, ter restrições pessoais a ele, porque ele é uma pessoa, ao contrário do Evangelino, ele é um pouco arrogante, né? Um pouco mal educado, mas como dirigente é uma pessoa que merece todo o respeito. Carneiro, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Assim como nós, profissionais, temos uma linha de conduta entre, vamos dizer assim, opinar aquilo que a gente acha e aquilo que a gente gosta, né? Quer dizer, o cronista esportivo, ele está mais sujeito a essa questão porque ele também é um torcedor, né? Então, você é atleticano, certo? Sim. Como é que fica você transmitindo um jogo, por exemplo, um Atletiba? Me conta dessa isenção, quer dizer, a gente sabe que você sempre foi um profissional sério, como é que você separa as coisas nesse momento? Pois então, é uma coisa que o ouvinte às vezes não consegue identificar. Eu sempre fui, modéstia à parte, imparcial, profissionalmente falando. Sempre escrevi, falei, nunca misturei as coisas. A minha torcida é a parte, é outra coisa. Quando eu entrava na cabine para transmitir um jogo, eu me revestia de locutor. Me incomodava com a pasta de texto, com o plantão, com o repórter, com o som da rádio, se a rádio não ia sair do ar. Enfim, essa era a minha preocupação profissional. Até porque eu transmitia jogo no meio do povo. O campo do Curitiba é o campo mais inseguro do mundo. Muitas vezes eu vi os torcedores apontando para a crônica esportiva As lá cabines xingando. de rádio ficavam no meio da torcida. Eu nunca tive problema no campo do Curitiba. Nunca. Nunca ninguém me apontou, nunca ninguém me xingou, nunca ninguém me ameaçou. Nunca, em tempo algum. Porque eu tinha minha linha de comportamento. Eu entrava no estádio do Curitiba, eu passava na frente das cadeiras para ir lá para a cabine, conversava com quase todo mundo. Agora, eram outros tempos. Hoje mudou. No Atlético a mesma coisa, no Ferroviário, etc. Muito bem, o que acontece? Existe uma cobrança, evidentemente, dos atleticanos em relação a mim, porque eles acham que eu sou imparcial demais, às vezes, elogio muito. Quando eu fiz o livro do Evangelino, muitos atleticanos viraram a cara para mim. Que é uma ignorância. A outra coisa, gol. Eu vou gritar o gol. Eu tenho que gritar o gol igual. Até porque eu tinha meus bordões lá e não mudava. Aí sempre eu quero dizer, o gol do Atlético ele grita mais. É bobagem, é tudo igual. Então, mas isso você tem que conviver, né? Você tem que assimilar. Eu sempre tive boas audiências, eu sempre fui de ponta, né? Sempre disputei os primeiros lugares em todas as emissoras que eu fui. Eu independia de prefixo, que era o meu nome que estava na frente. Então, eu tinha audiência no Curitiba, no Atlético, claro, no Atlético sempre mais. Eu tinha no Atlético uma coisa de louco, era quase uma devoção que a torcida do Atlético tinha por mim. Mas eu tinha uma audiência muito grande no Colorado, no Paraná Clube, lá no Dorival de Brito, que a gente sabia como fazia pesquisa, ou o Ibope fazia, ou a gente da própria emissora, pegava 10, 20 pessoas e fazia a pesquisa instantânea, ou você ouvia o sinal cada rádio tinha um sinal, e naquele tempo não tinha o foninho, era o rádio caixote. Então o sujeito ouvia, você pedia o som, o tempo de jogo, girar o placar, você ouvia o sinal, o eco. E no Curitiba era meio a meio. Eu com o Lombardi radiava para a emissora dele, a Rádio Clube sempre, e eu mudava muito de rádio porque eu sempre fui independente. O dono da rádio achava que eu estava ganhando muito, dizia, vou continuar ganhando muito, até logo. Eu ia para outra emissora. Eu sempre fui corajoso nessa parte. E parei no dia. Você comprava horários? Eu pagava horário, pagava a equipe, pagava Você chegou a ser funcionário remunerado das emissoras por um bom tempo? Não, só no comecinho. Depois eu me pagava. Que eu sempre fui, pelo fato de ter agência de propaganda, eu já fazia os contratos, já misturava tudo e sempre ganhava mais que os outros. Sempre ganhei, modéstia à parte, muito bem. Porém, o que eu fazia? Eu pagava bem também os funcionários. Tanto que em 25 anos de chefe de equipe, eu nunca tive uma reclamação trabalhista. Nomine as pessoas que trabalharam com você. Bom, eu vou dizer os que eu lancei. Eu, como diretor da Rádio Clube, eu lancei o Luiz Carlos Martins, fiz o programa para ele, vocês dois participaram, o Maza e você, com algumas ideias. Fiz um projeto baseado no programa do Haroldo de Andrade, da Rádio Globo do Rio. Foi um sucesso, o Luiz Carlos Martins tem um talento natural. A rádio a emissora era católica, enveredou para esse lado católico, e o Luiz Carlos passou a mão na santa e foi embaixo do braço, e se consagrou até hoje, fez muito bem. E nós fizemos o programa que foi um sucesso. Levei a equipe positiva para lá, mas eu tinha trazido o Lombardi Júnior da Jovem Pan para a Rádio Universo, um pouco antes. Então o Lombardi eu lancei aqui também. Depois lancei o José Luiz da Atena, que hoje tem programa na televisão. Ele veio para cá trabalhar conosco na Rádio Universo. Veio o Ulisses Costa, que hoje é da Rádio Bandeirantes de São Paulo, narrador, primo do Osmar Santos.
também trouxemos para trabalhar na Rádio Cidade. Lancei outros tantos aí, o Valmir Gomes, os repórteres, vários, diversos deles, incentivei muita gente. Bom, esses foram os que eu incentivei. Agora, os que eu trabalhei, que eu aprendi, agora aqueles que me lançaram. Ayrton Cordeiro, Machado Neto, Willy Gonzer, Silvio Ronald, pessoas adoráveis com que eu trabalhei e que convivo até hoje como amigos. Em jornal, muito, tanto na Tribuna, com aquele pessoal que eu citei já, como no Diário do Paraná, que era uma senhora redação, né? Pessoas de altíssimo nível. E outras experiências que eu tive na própria Folha de Londrina, com o Maza, nós fizemos a sucursal aqui, com o Hélio Teixeira, com aquele menino que morreu, o Brandão. Era um espetáculo, né? As edições da Folha de Londrina revolucionária, né? Fez um caderno esportivo que ninguém tinha em Curitiba. Isso em 1970, imagine, há 38 anos atrás. Televisão também tive grandes mestres, mas a televisão nunca foi meu chão, porque eu sempre dizia, o teu programa está indo bem, Carneiro, todo mundo está vendo a tua mesa redonda. Eu digo, mas qualquer hora eles vão botar o Casal 20 no lugar, ou o Gordo ou Magro. E não dava outra. É só não dar um pouco de audiência, ou perder o patrocínio, eles botavam um enlatado daquele. Então a televisão eu nunca gostei, porque eu não era dono do meu nariz. Eu sempre fui muito independente até nisso. Então eu gostava do rádio. O rádio era meu, eu fazia o contrato, comprava o horário, eu fazia o que queria. Carneiro Neto, que nós estamos conhecendo melhor agora, ele é conhecido por algumas características. Extremamente disciplinado por trabalho, uma vida baseada na pontualidade. Outra marca do Carneiro é o interesse cultural. Ele é um leitor constante, exigente, uma leitura que o informa, sobretudo, na área da biografia, da história. Carneiro, seus interesses culturais, suas viagens, seu projeto de vida, seu novo livro, vai ser sobre a história do futebol paranaense. Mas vamos falar de você e o seu face, sua face cultural. Bom, eu aprendi as coisas, evidentemente, com meu pai em casa, lendo os livros que ele nos dava, os jornais, na época ele era assinante da Life, aquela revista americana em espanhol. Isso nos anos 50 era o Jornal Nacional nosso. Que era uma bela fotografia, ninguém superou a fotografia da Life, né, Amado? O Cruzeiro. A foto da Life ninguém superou, né? Minha mãe ouvia a Rádio Nacional o dia inteiro, repórter essa, e aquilo ficou impregnado na minha memória. Futebol sempre gostava, ouvindo os locutores da época e tal. Aí o que aconteceu? Cinema, né? O cinema, eu me apaixonei pelo cinema. Até brinco, às vezes, que eu não sei se gosto mais de cinema ou de futebol. E o cinema é uma coisa extraordinária. Eu vi todos os filmes, comprei um monte de livros sobre cinema, e sempre que pude ir a Los Angeles, ia a Hollywood, ia visitar os estúdios, enfim. E os cenários de guerra também, se eu não me engano. E daí comecei a estudar. A ler, porque eu não tenho frustração, graças a Deus, na vida, mas uma coisa que talvez eu gostaria de ter sido e não fui, foi ser professor de história geral. Eu gosto da história. Gosto da história política, por exemplo, estudei a fundo a Revolução Francesa, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e li muito sobre isso, Churchill, Roosevelt, enfim, as biografias. E acabei fazendo um bom acervo em cima disso. Com o passar do tempo, com as condições melhorando, eu comecei a viajar mais para o exterior. E daí o que aconteceu? Cada excursão que a gente ia transmitir, eu separava um bom tempo para ir ver os locais. Então eu tive, por exemplo, o campo de batalha de Waterloo. Fiz questão de ir lá, fica a 20 quilômetros de Bruxelas. Eu peguei o trem, fui lá, né, sempre com um amigo, para trocar uma ideia, tirei fotografias e tal, fui no museu, estudei. Aí estive lá em Austerlitz, na Áustria, para ver, isso a parte napoleônica, né? Depois, a parte da Segunda Guerra Mundial, fiz questão de ir na Normandia, passei lá uma semana nas praias da Normandia, em Cannes, baseado em Cannes, ia lá, visitava, voltava, depois fui para o Vale do Loire, e matei uma vontade, uma curiosidade. Outra vez eu fui com o Hidalgo transmitir o jogo no Japão, do Grêmio e o Hamburgo, na final daquela Copa de Futebol Interclubes. O Grêmio ganhou, o Renato Gaúcho foi o craque. Na volta nós ficamos no Havaí, uma semana, para conhecer o Havaí. Fui a Pearl Harbor. Aí fui lá e escarafuchei Pearl Harbor. E é isso que eu fiz. Na Espanha, por exemplo,
Aí fui para a parte de Roma, né? Roma, a parte de Roma antiga. Na Espanha fui conhecer uma cidade que pouca gente sabe que existe, chamada Itálica, fica nas cercanias de Sevilha. Aliás, a Espanha é um país extraordinário, né? Na parte histórica. E daí lá descobri que o Adriano, o imperador, havia nascido. E hoje eles dizem o Adriano, esse jogador, o imperador. E eles pensam porque ele é imperador porque ele joga bem. Não, ele é um grosso. Ele é Adriano porque o nome é Adriano. É uma porta com duas pernas. Aliás, eu sou muito gozador, né? Imperatore. Aí o Canegão, não, é porque eu chamo Adriano. O Falcão também era o rei da... O Falcão era o rei de Roma. Aí sim, por causa de qualidade técnica. Então é isso, eu gosto disso, né? Curto Churchill, por exemplo. Fui na Memórias Inglaterra. da Segunda Guerra Mundial. Eu fui encontro com o Paraná. Eu fui para Londres Isso. logo. Eu já vi esse museu do Churchill, porque eu descobri o museu há muito tempo atrás. E ele passou por 3 reformas. Então ele está sendo aberto a cada novo momento e se expandindo. Então eu fui, em 95, a primeira vez, era o War Cabinet, gabinete de guerra. Fica ali naquela região do Whitehall, que é entre Westminster e o Palácio de Buckingham, né? E é onde fica o Downing Street, a casa do primeiro-ministro. A 100 metros tem esse subterrâneo, 7 metros para baixo da terra, super, que era onde o Churchill comandou a guerra. Ele ficou ali. Então tá lá a cama dele, a cama da mulher, a xícara dele, o telefone, enfim. A garrafa de conhaque também, não? Conhaque, uísque, champanhe, charuto, tudo tá lá. E os bonecos puseram manequins dos generais, né, do próprio Churchill, da secretária. É um negócio muito bem feito. Só que isso aí já é a segunda fase. Na primeira, era só um buraco lá, me chamou muita atenção o mapa mundi. Tem um mapa mundi grande, tamanho dessa sala assim. E eu fui pesquisar, lógico, fui direto lá, a nossa costa. Tá lá, Paranaguá, Guaraqueçaba, Guaratuba. Você veja o conhecimento que esses caras tinham. Porque a gente, né, será? Paranaguá. Tinham tudo, sabiam até a capacidade como é que chama, de calado, tudo. Isso depois a pessoa que estava lá, se compra lá, tem em vários idiomas, né? Aí eles dizem que tinha várias informações do mundo inteiro. Muito bem. Na segunda fui lá, daí já estava melhor. Agora na terceira, então, estava um espetáculo. Aí até comprei radinho da época, músicas que eles tocavam na época. Rádio mesmo, rádio que se usa, para ver o que você quiser. Só que é rádios que eram os rádios daquele tempo. Então você pega o dial do rádio, tá lá Zurique, Lugano, Roma, é sensacional para gente que é de rádio. E eu mato as minhas curiosidades assim. Né? Eu só queria, Haroldo, então, não sei se nosso tempo está meio no fim. Mais meia hora. É. Não, bom, eu queria que ele falasse sobre o futebol depois da Lei Pelé. Certo. Isso é importante. Fizesse uma análise. Isso. Uma análise o futebol teve 3 momentos no Brasil, né? Aquele momento lá antigo, que não se aceitava negro nos clubes. Né? O Vasco foi o primeiro. Isso durou até que ano? Isso aí foi até o final da década de 30. Tinha certas restrições. Mas daí acabou. Todo mundo passou a ter. Mas eram todos amadores. Né? Jogavam em troca de um jantar, de um par de sapato. Né? Isso no Rio de São Paulo. Imagine aqui. Aí veio uma segunda fase, que era do semiprofissionalismo. Então tinha um profissionalismo incipiente no eixo Rio-São Paulo, e o nosso aqui era um meio marrom profissionalismo. Aí o cara normalmente jogava por amor à camisa. Era o famoso amor à camisa. Aquele sim podiam beijar o distintivo. Não esse que beija do Corinthians, hoje amanhã estreia no Palmeiras. Mas então o que aconteceu? Aquele tempo, isso levou, essa segunda fase levou 50 anos. Os clubes eram os donos dos jogadores. Os jogadores eram escravos. Porque os jogadores chegavam, guri no clube, e faziam o contrato de gaveta. O que é o contrato de gaveta? É uma autorização do pai a jogar no clube. E punha na gaveta. Quando ele fazia 18 anos, o clube ia lá e registrava o atleta, como se fosse dele. E o rapaz não ganhava nada. Hoje, o menino chega com 12 anos no clube e já tem um procurador, que é o devento da Lei Pelé. Por quê? O que aconteceu? Os clubes perderam a força e o atleta ganhou a força. Essa foi a ideia nuclear da lei. E isso foi bom para o futebol? Não foi. Isso que você... Não foi. Por que não foi? Não foi bom. Para o super craque não foi bom? Não mudou nada? Porque ele continua super craque. Da mesma forma que ele pode ser vendido pelo clube, ele pode ser vendido por um empresário. Certo? Kaká, Ronaldo, Romário não alterou nada. Continuam ganhando muito bem e cada vez mais. Só que houve uma transformação mercadológica. A partir da Copa de 94 nos Estados Unidos, como sempre os americanos, ensinaram o pulo do gato. Que é o quê? Jogo de futebol em pay-per-view, anúncio na camisa,
Enfim, uma série de novidades. Então, nos últimos 15 anos, os jogadores passaram a ganhar uma fortuna. Hoje, qualquer jogadorzinho ganha coisas que lá no passado os super craques não ganhavam. Gerson, Djalma Santos, Newton Santos, mas nem de perto ganharia o que ganha hoje jogador da segunda divisão europeia. Então, houve uma revolução conceitual no futebol. E o que acontece? Hoje o menino, já com 12 anos, já tem procurador. Então, criou-se a figura do empresário, que depois ele consegue lá uma credencial e torna-se agente. Isso aí proliferou. São todos uns inúteis, porque não ajudam o jogador, só vão sugar o jogador, e na verdade os clubes não precisam disso. Então ficou essa coisa nebulosa hoje. Um relacionamento difícil. Essa intermediação é obrigatória? Ela passou a ser, na medida em que o jogador, ele fica liberado do clube e ele não, por si só, ele não sabe se autodirigir. O jogador não sabe chegar num clube, pegar o passe e negociar com o Manchester. Mas com ele o Milan. está impedido de fazer... Não, ele não tem capacidade intelectual. Nem ele, nem os familiares dele. Claro, se o cara tem, o pai é o empresário. Sim. Alguns o pai vai, o tio. Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho é representado pelo irmão. Certo, mas digamos, o pai do Romário... Não vai. Não o vai, pai do Romário dorme no forno. Pois é, não tem. A mulher quase tocou fogo e assou o velho um dia. Como é que é? Ele tomou um porretinho e foi dormir no forno do fogão. E a mãe do Romário esqueceu, foi ligar o forno para esquentar para fazer um bolo. E o velho tá lá com a camisinha do América dormindo. Mas que forno é esse que cabia o velho? Aquelas forno a lenha, sei lá o que é. Isso pode ser piada também, né? Lembra do Josimar do Botafogo, que fez um gol na Copa de 86? Aí foram fotografar a família do Josimar, o pai dele subiu numa árvore e fazia assim... Ah! A mãe do Romário queimou a garrafa. Parece a avó do Obama, né? Então... Esses já são comentários racistas, hein, Carneiro? Não, são comentários... Politicamente incorretos. Não, eu não sou racista. Pelo contrário, um dos meus grandes amigos é o Dionísio. O Adão Plínio, o Nego Adão, foi meu irmão. Né? Aí ele tem o brinco. Ó, Dionísio, isso é minha cota, hein? Então você é grande e forte. Agora, o que acontece com o futebol? Os clubes precisavam resgatar um pouco mais de poder sobre os jogadores. E teria que ter um mecanismo tal que impedisse de vender jogador com menos de 18 anos. Porque nós não estamos mais vendo os jogadores, estão indo com 14, 15 anos embora. O Alexandre Pato, por exemplo, fez rigorosamente 13 jogos no Internacional e já foi para o Milan. Como é que se faria hoje ali? Tem que mudar a lei, né? Mudar a lei. Mudar a lei Pelé. Mas a lei tem que mudar no Congresso? Congresso. É complicado. Os clubes estão com problema, os clubes estão mendigando, os clubes vivem hoje da venda de jogadores e da verba da televisão. Os clubes hoje no Brasil e no Paraná são deficitários? São, porque são mal administrados, né? Por isso. São deficitários, mas como podem, então, pagar tão altos salários? Mas pagam relativamente, né? Para os jogadores. Normalmente, por exemplo, o jogador que vem muito caro, alguém paga. Por exemplo, o Washington, o Dodô, foram pro Fluminense, quem paga é a Unimed, que é patrocinadora. Isso, por exemplo, o Palmeiras está fazendo um bom time. É a Traffic, é uma empresa que está por trás do Palmeiras. Hoje surgiram 3, 4 revelações aí no Curitiba e no Paraná, exatamente no dia de hoje, e a Traffic já chegou com proposta. Às vésperas da decisão vamos registrar historicamente. Né? É o Keirson do Curitiba, o Gilmar, o Juliano e o Everton, do Paraná Clube. Sábado joga Paraná e Curitiba. Pergunta, como é que vai ser a cabeça desses meninos? Tudo com 18, 19 anos. Sabendo que dali alguns dias eles vão para o Palmeiras. Não põe o pé. Não põe o pé. Não põe. Carneiro, é antiética, é antiesportiva, é imoral o que está acontecendo. Carneiro, você é bom observador. Baixou o nível de discernimento intelectual do jogador de hoje em relação àquele do tempo em que você se iniciou? Não, o jogador subiu. Baixou da crônica esportiva. O jogador subiu? Subiu. Nós tínhamos os jogadores antigos. Não, mas eles eram simplórios. Hoje o jogador é antenado. Bom, a juventude hoje é diferente, né, Haroldo? Hoje qualquer criança manipula a internet, celular. Naquele tempo não, eram pessoas super humildes, mal sabiam falar, mal sabiam escrever o nome. Certo? A maioria era muito pobre, muito simples. Hoje não, hoje o jogador ele já vem bem informado, está antenado, está informado. O que decaiu foi o nível moral dos dirigentes, que todo mundo quer levar algum, ou todo mundo não, muitos. E a crônica esportiva caiu. É isso que eu queria conversar. Crônica esportiva. Você é uma pessoa adequadíssima para falar, para nos dar um perfil de como você vê hoje
o homem que fala de futebol, o futebol é o esporte dominante. Que nível tem essa gente? Que comprometimento essa gente tem com o ouvinte, com o leitor, com o telespectador? E que compromissos de boa origem ou de má origem há no trabalho deles? Na verdade, a crônica esportiva é um reflexo do geral, né? O jornalismo caiu de uma forma geral. Isso é um fenômeno mundial, né? Intelectualmente falando. Política caiu, né? Política, hoje os políticos são Sarkozy, aquele cara que eu nem sei o nome dele, Brown, na Inglaterra, esse Bush. É tudo segundo time, para quem teve De Gaulle, Churchill, Roosevelt, né? Aqui, então, nem se fala, né? Bom, jornalismo. Se pegava um jornal antigamente, se abria, Mário Filho, Nelson Rodrigues, João Saldanha, Sérgio Porto, Jacinto de Tormes, Luiz Geraldo Maza, etc., Arludo Murat, Gazella. Hoje se abre um jornal... Gazella não, ele é mais moço. Mas tudo bem, mas é um grande jornalista. Hoje temos aí o Celso Nascimento da vida, que são exceções. Um dos últimos dinossauros, vamos dizer assim. Hoje se pega um jornal de São Paulo, Rio, é duro você ler. Agora, o que é a crônica esportiva? Também caiu. Pegava uma resenha, por exemplo, Facite, como eu fazia em Curitiba com o Vinícius, a turma aqui, era um bom nível, né? O Silvio Rono, formado em Direito, eu, na época, estudante de Direito, Vinícius, jornalista da velha guarda, o Comandolho era dentista, né? E aí ia. Tinha o Ayrton Cordeiro, uma pessoa super preparada, sabe falar, né? O Marcos Aurélio de Castro, enfim. O Rio de Janeiro, quem é aquela mesa redonda? Era João Saldanha, Armando Nogueira, Nelson Rodrigues, faziam esse tipo de programa. Hoje se pega gente que ganha mal. Os donos de rádios têm 3 categorias. A minoria insignificante, faz rádio comercialmente, insignificante. O radialista que faz política. Tem o rádio para fazer política, que é lícito, mas faz voltado, direcionado para os seus interesses políticos. E a religião, a rádio religiosa. A Bíblia vai salvar. O que é isso? Então não há um controle no Estado. O que eles pagam? Nada. Cansei de ver chegar a radialista lá. Você quer trabalhar? Você é muito bom, então. Você vende um patrocínio e vem aqui e faz o seu salário. Como é que o cara vai vender? Um menino que está saindo da faculdade de jornalismo. Então, eu acho que as autoridades que regulam esses meios de comunicação tinham que ver isso aí, verificar isso aí. Isso aí virou um escândalo. E o nível intelectual baixa, claro. Se você vai, um profissional de bom nível, eles te oferecem nas grandes redes, nas grandes emissoras, salário de miséria, só vai o que se submete àquilo. Consequentemente, vão ex-jogadores. Mas nas grandes redes, tipo o Globo, há um padrão de salário bom. Mas pago bom para os caras lá, para o Galvão Bueno e tal, nas afiliadas, não. Pagam pouco. Ganham um jogo, ganham um cachê. Seus projetos com relação a livros, você está fazendo mais uma pesquisa sobre o futebol paranaense. Vem uma história do futebol paranaense aí? A verdade é a seguinte, o futebol paranaense vai fazer 100 anos. Há uma discussão, a federação antecipou, disse que o centenário do futebol era em 2006. O Naireves Moura, ele botou na cabeça, sei lá se estava prevendo tempos nebulosos pela frente, mas a verdade é que ele antecipou. Ele achou que quando o Vitor Ferreira do Amaral... Anos terríveis, como diz a rainha. Emagreceu 40 quilos na cadeia, hein? Isso aqui é a milionária, né? Estava entrando na Mercedes e vem um mendigo super magérrimo. Minha senhora, me ajude. Faz 15 dias que eu não como. Ela, eu queria ter tua força de vontade. Então o que acontece? O Naireves quis antecipar o centenário para 2006. Dizendo que quando o Vitor Ferreira do Amaral trouxe a bola, ele foi fazer um estudo de medicina lá no Rio de Janeiro, trouxe uma bola. No Rio de Janeiro você se jogava a bola na praia. E trouxe uma bola e colocou ali no colégio. Trouxe da onde essa bola? No Rio de Janeiro. No ginásio paranaense, ali no centro de Curitiba, tinha um pátio lá, e eles foram jogar futebol lá. E ele achou que era o centenário do futebol. Não. O centenário do futebol, para mim e para muitos, é em 2009, quando surge a primeira time. Que time foi esse? O Tiro Pontagrossense, de Ponta Grossa, que era formado por ingleses da rede ferroviária. E o Curitibano, que depois virou Curitiba. Ele fez o primeiro jogo com o nome de Curitibano, a convite dos ingleses, e na volta o clube curitibano sugeriu, peraí, se eu botar o nome do mesmo nome nosso,
Eles disseram, não, nós vamos botar o nome da cidade. E fizeram Coritiba, que na época se escrevia com O. Ah, é por isso. E surgiu o Coritiba Futebol Clube. Então, para mim, o futebol começa, não me recordo exatamente a data do jogo, mas começa ali, com o jogo em Ponta Grossa. Foi em Ponta Grossa o primeiro jogo. Se não estou enganado, foi em novembro. Curitiba foi fundado em outubro. Qual é o nome desse time, Ponta Grossa? Era o Tiro Ponta Grossense, hoje é Operário de Ponta Grossa. Mas não há interligação porque o Tiro desapareceu e o Operário só veio muito depois. E o Curitiba não, o Curitiba Futebol Clube é o primeiro clube. Foi fundado no dia 12 de outubro de 1909. E ele foi fundado por causa desse jogo. Porque eles jogavam futebol aí, o Fritz Seyfelder, lá no Juvevê, na fábrica de piano que eles tinham lá. E os meninos, normalmente germânicos, da colônia ali, né? Jogavam futebol. Até que alguém convidou, eles foram de trem, a banda de música esperou eles na estação, e eles retribuíram. Já no início de 1910. Houve um segundo jogo aqui. Então ali é a gênese do futebol paranaense. Então eu estou preparando esse livro. Que não é um livro estatístico, né? Nada. Mas é um livro histórico. É um romance. Ah, você... É um romance histórico. Isso aí. As meninas foram na estação, recebeu o time, aí o cardápio foi marreco recheado, que eram tudo alemão, né? E ingleses, com muito charuto, muito conhaque, teve um baile depois. Aí você romanceia, tenta mostrar, passar para o leitor aquele clima do que teria acontecido lá, baseado nas informações que me foram passadas por pessoas. Você pesquisou jornais e época? Pesquisei, eu faço essa pesquisa há muitos anos, desde o primeiro livro. Eu conversei com muita gente. Especificamente com relações. Jornais da época, fui na biblioteca pública, o próprio livro do Paraná. Já tem uma base na pesquisa, eu começo, né? O livro do Paraná Clube, por exemplo, que é início do Paraná, em 1914, o surgimento do Britânia e do Savoy. Então eu digo, em 1914, Emílio de Menezes foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, mas não vestiu o fardão. Ficou doente, morreu e não assumiu. E daí eu conto o que estava acontecendo na cidade de Curitiba na época. Esse livro do Centenário é a mesma coisa. Eu começo o livro lá em Paranaguá, com a chegada dos primeiros paranaenses, que seriam os paranaenses, que deram origem ao Estado, dizendo como é que era o Estado, só tinha, né, era o primeiro Planalto, o segundo Planalto não existia, aí veio o segundo Planalto, que é Ponta Grossa, Castro, aquela região de Guarapuava. E aí eu conto um pouco da história do Estado, um pouco a história e futebol, evidente. Carneiro, o Paraná é multiétnico. Nós temos uma formação multifacetada, né, inicialmente portuguesa, as origens índias. O futebol também se define nos seus grandes times aqui por presenças étnicas italianas. Então, fale um pouco disso aí. Muito boa essa tua colocação, até para vem em contra ao projeto Memória Paranaense. Veja bem, o Curitiba era o grupo Teuto brasileiro. Então eles eram ligados à Sociedade Concórdia, ao Clube Concórdia, ao Teatro Auer, onde foram as primeiras reuniões. Duque de Caxias. São ligados Duque de Caxias. Todos esses clubes alemães, né? Tinha aqueles nomes, né? Rio Branco, não sei pronunciar, o Rio Branco. Muito bem. Então o Curitiba, originariamente, era alemão. Mas logo em seguida já entraram outros, né? Tanto que o Ivo Olhão, que é um dos grandes empresários de Curitiba, entrou jogar no Curitiba, brigou no Curitiba, saiu do Curitiba e foi fundar o Internacional, do qual ele se tornou o primeiro artilheiro. O Internacional foi o primeiro campeão, e o Internacional foi o time que começou a jogar na Baixada, que é a origem do Atlético. No mesmo local, ali do lado, que chamava-se Campo da Pólvora, que tinha um depósito de munição do Exército, depois teve um quartel do Exército ali do lado, e hoje, depois um colégio, e hoje o Atlético adquiriu tudo e vai fazer arena ali também. Este estádio é o estádio mais antigo em funcionamento do Brasil, o Estádio Joaquim Américo, com o mesmo nome, que ele sempre foi o Campo da Pólvora, depois Baixada, a Baixada da Água Verde, e depois, quando morreu o Joaquim Américo, em homenagem a ele, fizeram o Estádio Joaquim Américo, ainda no tempo do Internacional. Depois o Clube Atlético Paranaense manteve. Então o estádio do Atlético entrou em funcionamento antes do Fluminense, que foi construído em 1919 para o Campeonato Sul-Americano. E veja como a história é bonita. O que foi o Internacional? O Internacional foi uma dissidência do Curitiba. Então, mal trocando em miúdo, o Atlético é neto do Curitiba, né? O Internacional seria o filho. Internacional, o que é o Internacional? Uma dissidência. Os alemães ficam no Curitiba
E as pessoas que moravam próximo, os Leão, a família Leão morava ali perto. Tinha uma chácara ali. É do Alta Glória. Alta da Glória, que teve aquela mansão da Glória, aquela coisa toda. O Ivo Leão leva para o Atlético quem? Leva o jovem empresariado da época, os ervateiros, as pessoas da cidade. Funda-se em seguida o América. O que era o América? Time da Rua 15, time dos estudantes, time dos jornalistas, time dos poetas, time dos políticos. Em que ano isso nasce o Curitiba? Curitiba em 9, Internacional em 12, 13, América também, mesma época. Então o que acontece? A origem do Atlético é essa. A alta sociedade, né? Os empresários, a sociedade portuguesa, lusitana, né? A elite, vamos dizer assim. Daí os Leão... Curitibano, é o Atlético. E o Curitiba não, o Curitiba é do JuVV. Está lá no JuVV, Alto da Glória, está ali. Depois ele se expande. Então, vou contar como que ele se expandiu. O que acontece com o Internacional e América? Com dificuldade, se uniram, fundaram o Atlético, Clube Atlético Paranaense, que sede na Rua 15, time dos pó de arroz. Por quê? Eram os bacanas, naquele tempo os bacanas punham pó de arroz e tal. Muito bem. Surge em 14 um clube italiano, basicamente italiano, mas com vínculos na rede, chamado Britânia. Quem funda, tem um dos Tá, da família Tá, tem um cidadão que era dono de cinemas aqui, me fugindo. Oliva? Não é Oliva. Murilha. É o nome italiano. Está aqui no livro, tem o nome dele. Zanicotti. Zanicotti. A minha cabeça às vezes dá uma demorada para chegar. E daí o Britânia surge como uma grande potência esportiva. Porque ele tem aquela sociedade emergente ali daquela região da Praça Eufrásio Correia, onde ele tem a sede, e faz bailes lá. Onde foi a sede do Açúcar Diana, depois o prédio existe até hoje, na frente da estação ferroviária. E por que Britânia? Em homenagem aos ingleses, que estavam na rede ferroviária. Então o Britânia passa a ser um clube importante. E o Palestra Itália surge numa região de sociedade de gente, de empresários italianos bem financeiramente, que é a sociedade de Dante Alighieri. A Dante Alighieri cria um time chamado Palestra Itália. E lá na Água Verde, pessoas que queriam entrar no América... Que é uma colônia essencialmente italiana. Ali na Água Verde. Borghetos. No Borghetto, região do Borghetto, que é atrás do Atlético, lá na Bento Viana, surge o Savoia, que dá origem ao Água Verde, depois o Pinheiros. Então já temos aí o Britânia, na região da Capanema ali, no centro antigo, que a Assembleia Legislativa era ali na praça, onde é a Câmara hoje, o Palácio do Governo na Barão do Rio Branco. Britânia era um time meio de elite, meio da rede, meio italiano. O Coritiba, ainda de alemães, Palestra italiano, Savoia, Atlético, ou a Internacional América antes, elite. E mais lá na frente surgem alguns pequenos times, o bloco lá no Morgenal, de italianos, e o Primavera, que era um tabuão, mas já E o Juventus. pequenos empresários. E o Juventus era polonês, era o Junak, que é juventude em polonês. E daí surge o Juventus aqui nessa região da Carlos de Carvalho, que tinha o estádio Franklin Delano Roosevelt, o estádio de madeira, lá onde foi a sede do Juventus até pouco tempo. Aí o que acontece com o futebol paranaense? O Coritiba começa a ter um time forte. Quando tem um time bom, começa a ter aficionados. O time é a melhor propaganda, o melhor marketing, começa a ganhar campeonato e tal. E ao mesmo tempo o Curitiba foi se desenvolvendo uma rivalidade com o Atlético. Por quê? Porque eram os empresários, já não só alemães, mas também já de outras etnias, que eram torcedores do Curitiba, porque achavam os caras do Atlético muito metidos e não queriam chegar tanto de torcer para o time lá da rede. E também não tinham nada com os italianos. E nos anos 30, o Curitiba faz o grande boom de torcida através do Major Antônio Couto Pereira, que assumiu a presidência do Curitiba e fez no estádio do Curitiba o tiro de guerra, que era onde os jovens iam se alistar para o serviço militar. Então, eles iam se alistar e, ao se alistar, ganhava a carteirinha de sócio do Curitiba graciosamente, para frequentar o Curitiba, que não era só um time de futebol. Tinha tênis, tinha quadras, o Maza lembra disso? Eu peguei isso como menino, muito, pouco, no final já, porque o Arião Cornélio depois derrubou tudo para fazer o novo estádio. E o Curitiba tinha bailes, daí eu entrei de sócio do Curitiba para ir nos bailes, que eram bons bailes. Baile Carnaval, né? Carnaval, baile do chopp e tal. E era baile bom, baile de família. E daí o Curitiba teve um crescimento extraordinário. Mas o Atlético também já tinha uma estrutura de torcida.
E ficou aquela rivalidade Atletiba que redundou em tudo isso aí. Então, a grosso modo é isso, a parte étnica da cidade. Vamos fazer um pouco de futurologia. Futuro do futebol paranaense. Na visão de um jornalista antenado e que conhece a história e viveu e foi ator também da história do futebol do Paraná nos últimos 44 anos. Olha, o futebol do Paraná chegou num bom estágio. Eu acho que nós estamos vivendo o melhor momento do futebol paranaense, apesar da crise na federação. Por quê? O Curitiba tem um belo estádio, tem um belo centro de treinamentos. Qual é a crise? Esse é um depoimento histórico. Vamos registrar. O Atlético também tem um bom estádio, vai ser sede do mundo, pelo menos se prevê isso. O Paraná tem um estádio mais modesto, mas tem. O Paraná tem um bom patrimônio. Os times do interior estão passando um processo de transformação exatamente em cima da Lei Pelé, estão ficando meio clubes de dono. Só que tem um complicador. O complicador chama-se a televisão. O futebol paranaense vai ter muitas dificuldades nos próximos anos, porque os times grandes do eixo Rio-São Paulo, principalmente, e um pouquinho Belo Horizonte e Porto Alegre, mas bem menos que Rio-São Paulo, eles aperceberam que eles são os donos da audiência e eles são os donos do filé mignon. Então eles estão encostando a televisão na parede, eles querem cada vez mais verbas, eles não querem dividir o bolo, já criaram 3 escalas, quer dizer, os grandes do Rio-São Paulo, entre eles já tem uma escala própria lá. Flamengo, Vasco, São Paulo e Corinthians ganham acima dos outros. Aí vem numa segunda escala, Palmeiras, Vasco, Fluminense. Numa terceira escala, Santos, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio Internacional e Atlético Mineiro. Aí numa outra escala, Atlético Paranaense, Curitiba. Lá embaixo o Paraná Clube. Veja que são 5 camadas para dividir o bolo da televisão, que vai estar em torno já de 350 milhões ano. E deve ir a 500 milhões ano. Tudo baseado em pesquisa e audiência. Só que agora o que eles querem? Além da melhor parte do bolo, eles querem uma premiação de acordo com o Ibope. Aí o Flamengo, o Corinthians, São Paulo, Vasco, esse time de maior torcida, vão ter uma vantagem extraordinária. E tudo é dinheiro. Então nós temos problemas do Paraná, são numéricos. Atlético Paranaense e Curitiba, cada um, com boa vontade, tem 1 milhão de torcedores. Porque eles não são clubes estaduais. Porque o norte do Paraná continua paulista. E o sudoeste e o oeste continuam gaúchos. Então nós temos esportivamente esse problema. Atlético Curitiba se dimensiona na Grande Curitiba, litoral e um pouco sul, com limites aí até Guarapuava, Castro, Jaguaraíva e o da Vitória. Isso dá 1 milhão para o Atlético, 1 milhão para o Curitiba e cerca de 400 mil torcedores para o Paraná. Consequentemente, eles são menores torcidas dentro do estado do que o próprio Corinthians, o Flamengo e o São Paulo. E só o que eles têm no norte do Paraná dá mais que esse 1 milhão. Aí, estatisticamente, nós temos essa dificuldade. Então, eu prevejo o futuro do futebol paranaense, extrema dificuldade do ponto de vista mercadológico e financeiro. Agora, tecnicamente, eles estão num bom patamar. Agora, resta saber, vão revelar jogadores na quantidade necessária? Vão segurar esses jogadores? Vão usar esses jogadores? Porque eles não vão ter capacidade de competição. Eles não vão poder adquirir jogadores no mesmo nível dos outros. Esse é um drama. Professor, eu queria mudar um pouquinho de assunto, já que o nosso tempo está chegando ao fim, que você falasse um pouco sobre o anedotário do futebol, que é uma coisa que corre muito, né? Para mim, uma das máximas é aquela do Valdomiro, do Internacional, quando chega em Belém do Pará e diz que estava muito feliz de estar na terra em que Jesus nasceu, né? Eu acho que o jogador tem um pouco dessa fama, quer dizer, o jogador atual é evidente que melhorou muito em relação ao jogador do passado, você já falou sobre isso, a gente constata no dia a dia do futebol, mas eu queria que você, que tem essa memória privilegiada, registrasse aqui para nós, né, nessa tua carreira, assim, esses uns 10, 15 casos que você acha importante para ficar aqui. Isso aí, fabulativo. Isso aí. Acontece o seguinte, o jogador está mais antenado, mas a ignorância é mesmo. É mesmo. A falta de cultura. Por exemplo, o Macedo, um jogador que jogou no Curitiba, no Santos recentemente, ele teve uma ótima, ele foi jogar no Grêmio, em Porto Alegre, e perguntaram para ele, os gaúchos são muito bons jornalistas, né? E fizeram uma pesquisa, o hobby dos jogadores. Além do futebol, o que você faz? Vou pescar, vou para balada, vou para o cinema. E chegaram para o Macedo. O Macedo, qual é o seu hobby? Ele pegou e disse, meu hobby? Olha, com todo respeito, eu gosto mesmo do Batman.
daí esse mesmo Macedo jogou uma grande partida lá no Estádio Olímpico e na saída, a torcida do Grêmio foi pedir autógrafo para ele. E o gaúcho também, tudo italiano e alemão, tudo galego. E veio um menino e pediu autógrafo para ele. Aí ele disse, o seu nome, para escrever o nome do menino, o menino loiro, o menino Washington. Aí o Macedo, você tem um apelidinho? Tenho, Schumacher. Aí ficou na mesma, né? Quer dizer que a burrice é a mesma. Outra boa, o Basílio. Basílio é jogador do Curitiba. E um lance lá, o pessoal teria achado pênalti. Aí o Basílio foi na televisão no programa Mesa Redonda. E o Fernando Gomes, Sicupira, todos queriam fazer uma médiazinha com o Curitiba. Pênalti absurdo. Lá, né? Pênalti a favor do Curitiba no Basílio que não marcaram. Aí o Valmir Gomes, pênalti. Sicupira, pênalti. Basílio, foi pênalti? Não foi, eu se joguei. Aí pano rápido. Mesmo o Basílio, correndo no jogo, vai pra lá, vem pra cá, e o Minelli, o técnico, vai Basílio, corre Basílio, pega Basílio. Daqui a pouco ele chegou, ô seu Minelli, do jeito que o senhor quer, parece que eu tenho 2 pulmão. E aí vai. Aí vai. Bom, mas tem o lado... Tem os que veem o futebol... E tem os de rádio, né? Os de rádio. Tem uma de rádio, para mim, antológica. O doutor Jair Júnior, da Rádio Cidade, está trabalhando em Cascavel uns 3 meses e voltou para Curitiba. Voltou para Curitiba, a Rádio Cidade, foi transmitir um jogo lá no Campo do Pinheiros, quarta-feira à tarde, assim, pouca gente. E daí eu abro a transmissão, Rádio Cidade, aquela voz bonita, né? E estamos aqui no estádio Ayrton Coelho Queiroz, vai ter uma grande partida hoje, decidir no turno, Pinheiros e Cascavel, papapá. Eu vim de Cascavel lá, fiquei um tempo lá, o time é bom, tá forte o Cascavel, Pinheiros que se cuide. Vamos lá, reportagem lá no gramado. Fala, Sérgio Silva. E entrou o Sérgio Silva, que é um gozador, né? E é uma boa cabeça. Sérgio Silva, senhor Jair, estou aqui ao lado do policiamento. Não vão ter muito trabalho hoje, né, comandante? O senhor é o comandante? Sou o tenente Zacarias. Estou aqui no comando hoje. Pouca gente, os pipoqueiros, torcida do Pinheiros é maneira, não vem ninguém de Cascavel. Vamos ter pouco trabalho hoje. Muito bem, tenente Zacarias. E a propósito, eu tenho um convite aí do capitão, que é o nosso comandante, do Regimento Coronel Dulcídio, o capitão Itajubá, está convidando a equipe da Rádio Cidade para um futebolzinho. Quarta-feira à tarde ele tem um trabalho lá no quartel. Um churrasquinho, futebolzinho e um churrasquinho depois, tá bom? Ah, muito obrigado. Jair Júnior, tá aí, quarta-feira que vem a nossa equipe, aquela bolinha lá com o pessoal da Polícia Militar, o Jair. Muito obrigado ao Tenente Zacarias, muito obrigado ao Capitão Itajubá e o meu grande abraço ao Coronel Dulcídio. Aí o Sérgio Silva, ô Jair, o Coronel Dulcídio já morreu. Ele, pois é, fiquei 3 meses em Cascavel, os amigos vão indo. E não fica sabendo de nada. Mais piorando. Bom, esse é o Carneiro Neto, que o projeto Memória Paranaense do Grupo Uninter está mostrando hoje, nesse depoimento, 8 de abril de 2008. Acreditamos que não esgotamos o assunto, o Carneiro e sua verve são inesgotáveis. Mas alguma pergunta final? Não, eu quero, já que nós falamos do lado Mais 5 minutos. No folclórico, eu vou mostrar como é que o futebol é visto na perspectiva da estética, né? Então, eu estou com um poema aqui, nesse momento, do João Cabral de Melo Neto, descrevendo Ademir da Guia. Só que não tem que ser lido, não é falado, né? Tem que ser visto. Mas vamos lá. Ademir impõe com seu jogo o ritmo do chumbo e o peso, da lesma, da câmara lenta, do homem dentro do pesadelo. Ritmo líquido se infiltrando no adversário, grosso de dentro, impondo-lhe o que ele deseja, mandando nele, apodrecendo-o. Ritmo morno de andar na areia, de água doente de alagados, entorpecendo e então atando o mais irrequieto adversário. Muito bom. Muito bom. Beleza? Muito bom. Ademir da Guia foi um grande jogador. Alguma pergunta final? Não, acho que... Eduardo Carneiro, considerações finais. É um prazer muito grande, eu quero agradecer ao convite do Instituto Wilson Pico, a presença de vocês nessa conversa muito agradável. Espero ter atendido as reivindicações mínimas aí para o programa. E gostaria de agradecer, sinceramente, a lembrança, porque é uma honra muito grande poder participar
de um projeto com essa magnitude. Nós agradecemos ao Carneiro e aos nossos convidados dessa entrevista e até a próxima oportunidade. Mas,